Nosso convidado de hoje é médico neurologista, especializado em dores crônicas, especialmente enxaquecas e cefaleias, além de distúrbios do neurodesenvolvimento e distúrbios neurodegenerativos. Vamos abordar os desafios e avanços no tratamento da enxaqueca, incluindo as causas, os gatilhos e as opções de tratamento. Também discutiremos a relação da enxaqueca com outras condições como TDAH e ansiedade. Com vocês, Dr. Alexandre Venturi. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é neurologista Alexandre Venturi. Tudo bom, meu querido? E aí, Mia, e aí, Alisson? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por você ter eu que atendido agradeço. aqui nosso pedido, tá? Porque a gente estava precisando de alguém para falar de enxaqueca. Reza a lenda que ficou uma plateia aqui assistindo Pois é, hoje, né? Hoje tem duas mulheres, um homem, e todos com interesses muito particulares. Tudo interesse, tá? Eu achei que era essa minha Vai carinha ser bem bonita aqui, interativo. mas Não, é e o tema. E a gente eu soube ontem que você também é TDAH e disléxico, então eu queria, assim, abraço fraterno. Isso, sabe, Que a gente assim. sabe o tanto que a gente sofre na vida, entendeu? Mas tem coração bom. O que vocês tiveram diagnóstico primeiro, TDAH ou dislexia? Eu tive dislexia primeiro. O meu também. Por causa do ditado, meu filho. Quando a professora falava, vamos fazer ditado, eu ali tive minha primeira crise de pânico. Nunca mais deixou de existir. O meu, eu tava na faculdade, aí a gente tinha as ligas, né? Então, tava lá, liga de neurologia, eu tava vendo aula. E aí chamaram o pessoal da neuropediatria pra dar uma aula de dislexia. E começaram a mostrar, e eu lembro de pensar assim, mas não é assim que todo mundo lê? Aí eu falei, opa, Sim, porque a gente nasce A assim, gente sempre né? acha que que é é normal. normal. Aí eu saí, fui conversar com a professora que tinha dado aula. Ela falou, não é. Não, quero. Você quer dar uma passadinha no ambulatório depois pra gente conversar? Você descobriu na faculdade. Na Eu faculdade. também. eu Eu descobri fui descobrir cedo. na faculdade. Uhum. Eu achava que meus amigos eram todos superdotados e que eu era normal. Mas na faculdade que eu fui descobrir o que era TDAH e a dislexia. Na verdade, a dislexia foi bem tardia. Eu tinha uma vergonha muito grande de falar sobre o assunto. Assim, eu tinha vergonha de ser chamado no quadro para ter que escrever. E aí eu só fui descobrir. Você é gentil, eu tinha desespero. E aí eu só fui descobrir quando a Bia estava escrevendo Mentes Depressivas. Que aí ela pediu para eu escrever um pouco, né? E aí não deu nem para ficar, porque já estava em Porque cima quando da eu hora. cheguei, o texto que ele me trouxe... Ela eu falou, falei, mas você fala tão bem as suas Eu falei, palestras. você é dislexo? Aí foi aonde veio o segundo, já veio bem tardio. Porque eu achava que era meu mesmo, assim, a burrice minha. Eu não tive esse privilégio de ser tardio, porque meu pai e minha mãe professores. Meu pai é de português e redação. Não, Então, meu quando pai, meu pai é médico e assim. Não, mas meu nunca pai quando pegava a suspeitou. redação Tava não tinha toda- como. Não, mas tia Shirley sempre foi boazinha. Ele botava em vermelho, ela vinha e melhorava. Não, ela melhorava e dizia assim, não, o conteúdo dela é bom, meu filho. Eu sei, é só ela O problema é a acertar forma, né? Exatamente, é só ela acertar. É só ela ser alfabetizada, Ela só tem um faltou bom isso. conteúdo, exatamente. Aí minha mãe culpou a escola que usou o método errado de alfabetização. Eu falava, mas mãe, todo mundo se alfabetizou. Isso, Só eu menos que eu não. Não, minha Mas é. filha, isso aí, eu vou dizer eles qual método que tem que usar. Olha, não vou fazer propaganda, mas depois do neurofeedback na minha vida, eu pareço um cego que passou a enxergar. Porque Cara. realmente, assim, a minha dislexia melhorou muito. A Bia percebe quando eu tô muito cansado. Aí ela aparece, que aí eu troco algumas coisas. Mas tem- depois disso eu passei a escrever muito melhor. Porque a minha escrita era algo assim. Eu começava aqui, ia rodando e não saía. Ligava Agora, nada a lugar nenhum. É, Mas aí que tá, se a gente pegar, por exemplo, relação TDAH-dislexia, é uma relação de 20%, né? Então 20% de TDAH sem dislexia, 20% de dislexia sem Isso. TDAH.
Agora, esse movimento de gira, 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 ele é um movimento que ele acaba sendo amplificado, porque você tem o mecanismo do TDAH de disfunção executiva, que você não consegue organizar aquele texto com começo, meio e fim, e a dislexia que você não tá entendendo muito bem o que você tá fazendo enquanto Exatamente. faz. É. Mas até tem alguns diagnósticos que a gente acha que é dislexia e quando vai ver não é. Por exemplo, aquela pessoa que come palavra inteira, muitas vezes não é. Muitas vezes é o TDAH que ela tá tendo só uma disfunção executiva na hora de Não, montar e a a frase. velocidade, É a né? O velocidade. pensamento, aí você come a Exato. palavra É. inteira. Só que Eu na tenho tua duas cabeça coisas. você escreveu. Na tua cabeça tá escrito Não, na tua aquilo. cabeça você deu o recado. Nossa. É uma Muitas viagem vezes, por muito exemplo, linda, às né, vezes gente? a Mi me manda recados, eu tenho certeza que eu respondi a ela, mas foi mentalmente. Não, sabe uma que eu faço muito? Ou ela manda pra outra pessoa também. Também tem isso. É. Eu adoro chá. E eu tenho mania, assim, às vezes eu tô com preguiça de esquentar no fogão, e aí eu ponho a caneca no micro-ondas, deixo lá, esquento. E você Esquece. esfriou e deixou. E aí, quando que Esquece. descobrem, quando alguém abre, enfia um prato lá dentro. E cai a caneca. Com certeza, isso acontece muito. É clássica essa. Vamos lá, meu querido. A gente queria saber um pouquinho da tua história dentro da medicina. Por que escolheu a área de neurologia? Contar um pouquinho aí da tua trajetória. Por algum motivo, acho que eu sempre quis ser médico. Meu pai é médico e pra mim parecia um caminho meio natural isso. Só que depois que eu entrei na faculdade, a coisa talvez não tenha ficado mais tão natural assim. Porque eu comecei a pensar, beleza, eu já tô aqui, e agora, o que eu faço? Só que eu sempre fui apaixonado, até mais do que por medicina, eu sempre fui apaixonado por aprendizado, por estudar como que o nosso cérebro aprende, quais são os mecanismos que a legal. gente usa pra isso. E pra mim isso pareceu meio lógico começar a ir pra neurologia. Então não foi até pelo tema que a gente vai falar hoje mais, que é enxaqueca, não foi por causa da enxaqueca, foi pela vontade de aprender como o aquilo cérebro funcionava. funcionava. Como aquela máquina funcionava Exato. tanto na estrutura física, Aham, né, como na sua dinâmica funcional. exatamente. Uhum. E misturado com isso, talvez a primeira certeza de profissão que eu tive nem foi medicina. Medicina foi certeza de faculdade. Agora, a primeira certeza de profissão foi, quero ser professor. Eu lembro de eu estar numa aula do cursinho falando, olha, não sei se eu vou entrar na faculdade ou não, mas eu falei, eu quero dar aula aqui. No Então, cursinho. Uhum. Porque foi o momento que que eu peguei e vi assim, poxa, tem um professor realmente didático, sabe? E é gostoso quando você vê aquela aula que é boa, que é didática, que você consegue aproveitar do começo ao fim. Não cansa, não importa qual que é o assunto. Aquela pessoa te envolve. É igual um filme. Você pode ver um filme de qualquer assunto. Se o filme for bem feito, a chance de você gostar é enorme. E aí eu acabei indo na neuro. Seduzido. Isso boa porque palavra. foi um professor que despertou isso? Foi. Meu também, no cursinho. Sério? Sério, professor Tomás. Ele dava aula de física e ele me fez entender física como nunca eu tinha entendido. E ele dava aula num cursinho que eu fazia no centro da cidade. Eu morava na Tijuca, que é longe do centro, aqui no Rio. E ele tinha um curso que ele aprofundava isso em Niterói. Eu toda sexta-feira pegava um ônibus, cruzava para Niterói, que é longe, sozinha. Minha mãe, isso é loucura. Eu falei, não, mas o professor Tomás vale. Eu passei um ano. Eu chegava no cursinho lá, 2 horas da tarde, tinha que sair daqui 11h30 da manhã. O único ônibus que ia, me deixava no fim de Caraí, e eu voltava, ele acabava, ele fazia de 2 às 6 da tarde. Eu chegava em casa umas 9 horas da noite, feliz, mas Isso aí tão performa, feliz com aquela física que ele falava, e ele... Nossa, ele tornava o universo Niterói compreensível. tem pessoas muito boas, né? Compreensível. E mesmo assim, tu foi fazer medicina, só que, Exatamente. eu não sei você, eu adoro física, tá? Então eu tive bons professores de física também na época do cursinho, e meio que o meu raciocínio na medicina, ele é um raciocínio bem até matemático nesse sentido. Então eu sou o cara que vai sempre olhar a evidência científica, trabalho científico, então eu tenho um raciocínio um pouquinho mais, menos subjetivo, um pouco mais objetivo, assim. Só que boa parte disso é o que você tá falando, é alguém que em algum momento... Inspirou. Exato. Quando você olha e fala assim, cara, eu quero entender a vida pelos olhos desse Uhum. cara. Uhum. E um dia eu Exatamente. quero passar para as pessoas Da que mesma a forma vida que ele. é assim, simples. Exato. Simples, é muito simples. Ele fazia tudo ficar muito simples. Eu lembro uma vez na faculdade, eu tive um professor de eletrocardiograma. E aí ele tava... E assim, eletro, pra você estudar mesmo, é um negocinho difícil, sabe? Eu lembro que assim, de verdade, eu não conseguia acompanhar a aula inteira dele.
Só que a aula foi muito boa. E eu sei que eu acabei a aula e falei assim, eu não sei quanto esse cara ganha, mas tá aí um cara que merece ganhar muito dinheiro. Eu sempre falava isso pros meus Isso. professores. Eletro também, você tá falando de eletro. Eu tive um professor que foi uma coisa, era um evento a aula dele, o Enéas. Uhum. Antes de ser político, Meu antes pai, disso. acho que fez curso com o Enéas, ele Homem dava... do Ele era céu. muito Dizem que o curso inteligente. dele era Era muito um show, bom. era um show à parte, era um stand-up. Ah. Sabe, era uma coisa, E ele falava sobre o mundo. Falava sobre o Uhum. mundo, sobre as células, sobre não sei o que, sobre tudo. E também falava de eletro. Porque é um negócio... Elétron é um puta treco abstrato. Então você tem que tornar aquilo palpável pra pessoa. Na verdade, quase tudo que a gente for falar de cérebro vale essa lógica. Porque é um negócio mega abstrato. Quantas pessoas já pegaram um cérebro na mão? Quase ninguém. Quantas já viram ele funcionando? Exato. né? Então, você tem que, de alguma forma, trazer aquilo, ilustrar. A pessoa tem que ter aquela imagem na cabeça dela. E aí entra... Você Trazer para a vida real. Exatamente. Eu acho que a coisa mais importante de qualquer conhecimento é trazer para a vida real. Uhum, concordo. O que aquilo pode mudar. Porque senão vira uma teoria solta. Exatamente. Não, Sem função. Um grito parado no ar, que não chega, né? Isso. É um grito parado no ar. Mas que bacana. Então, na realidade, você foi fazer a faculdade de medicina porque era uma coisa Meu pai é pensada. médico, Teu pai é pra mim médico, você é parecia o médico. caminho normal, eu gostava de ler biologia E estudar e você tal. sempre gostou. Cara, eu sempre fui meio nerdão de estudar, porque eu sempre tinha alguma coisa que entrava num hiperfoco pra mim, e eu ficava naquilo e... Ó, pra a mim era meio lenda que naturalzão. colocam os nossos TDAHs, né? Que todo TDAH, que é preguiçoso. preguiçoso. Não tem isso, gente. Isso não existe. O que me matava muito na época era quando eu tinha que estudar alguma coisa que eu simplesmente não gostava, e geralmente era o quê? Não era a matéria que era ruim, era porque o jeito que tinham dado era... Era ruim. Então assim, isso aqui você vai decorar 15 mil rios do Brasil. Eu falo, pra quê? Exatamente. Aí me dava preguiça. Nossa, Aí eu Não, caía. me dava revolta, Aí dava... gente. Eu falava, isso é inútil. completamente. Isso é inútil, porque eu abro um mapa. E olha. Aí eu falei, não, mas um dia você pode estar navegando nos rios da Amazônia. Eu falei, mas eu não sei navegar, eu vou ter que ter um mapa. O dia que eu estiver Pra navegando mim, as sozinho coisas no tinham rio que da ter Amazônia, sentido, entendeu? a coisa menos importante é o mapa, porque eu não sei como que eu acabei ali. Eu também acho, eu já tô chamando a polícia. pra me Exato, tipo, eu resgatar, fui entendeu? sequestrado, não é possível. Se eu tenho sentido, eu ia bem. É isso. A matemática, a tia Lígia, eu tava na 3ª série. Eu odiava matemática, mas ela conseguiu sentar comigo e falar assim, matemática é igual um jogo. A gente tem sempre algum mistério pra descobrir. E aí, daquilo ali, eu fui me encantando. E por incrível que pareça, na matemática, eu nunca tive problema. Tanto é que eu passei pra engenharia. Ainda Minha bem primeira- que não fez. É, né? graças a Deus. Mas assim, eu passei Trocou pra a engenharia. tempo. Foi a minha Ainda primeira... bem que não A fez. primeira faculdade foi engenharia. Mas eu larguei, né? Mas Porque... sabe um negócio que eu sempre achei meio bizarro? Psicologia ser humanas. Pois é. É Tá mais na esquisito. neurociência do que qualquer outra Exato, coisa. Mas né? aí Exatamente. agora, gente, com essa coisa da neurociência, né? Tanto é que depois eu volto, né? Sim, A estudar sim, e sim. fiz neurociência e mergulhei nesse mundo. Porque eu acho que psicologia não é... Assim, tem uma parte da humanas, sim. Acho que a parte quando você liga a organizações, né? A psicologia das organizações. Mas psicologia pra mim é Mas clínica. isso, é a essência do negócio. Você Ah. tem medicina também na parte estatística. Isso. Mas a essência do negócio é você ajudar um Tanto ser é que você humano. começa a psicologia Funcionamento, né? onde? Exato. Neuroanatomia, Exatamente. psicofisiologia, Bioquímica. bioquímica. Você tem que ter essa noção, não tem jeito. Faz parte. Faz parte. Por mais que hoje em dia o pessoal tente, sei lá, achar formas de passar isso não tão bruto conhecimento, sabe? Mas ainda assim não dá pra você fugir. Você vai ter que ver aquilo, faz parte. Não é igual o rio, que você vai falar, não, nunca vou navegar na Amazônia. Não, tipo assim, você vai mexer nesse negócio semana que vem. Você tem que saber.
Faz parte. Não, eu acabei navegando, mas assim, Navegou. eu fui de carona. E rezando, porque eu não sei nadar. Eu sou aquela que bota o coletinho, sou a primeira a botar o coletinho. Não, eu comecei a perceber que eu acho que eu gostava algo de neuro, porque neuronato é sempre aquela prova pra reprovar todo mundo, Todo né? Nossa. mundo. É 2, 2, 2. A nota média é 2, assim. A gente tinha um negócio, Não, né, marca um lugarzinho no cérebro, uma peça, que Aham. você descobriu o que tá marcado. Tinha já a é lenda uma- de que você, a primeira vez que você tivesse contato, ia ter a reprovação. Ah, a sim. segunda você passava. Neuroanatomia, isso mesmo. E na terceira era porque realmente foi com muito Desiste. sacrifício. Não, desiste. Mas era garantido que na primeira. Você Pô, reprovava. quando eu comecei a ler, e assim, tudo bem, eu não tirei 10 na prova, eu não reprovei, mas tá bem longe do 10. Só que assim, eu comecei a estudar com gosto. É. E você olhava pro lado da galera sofrendo Eu nunca tive naquilo. esse sofrimento. Falei, cara, pra mim E era era tão uma coisa legal. louca, porque nessa época eu ainda não sabia que eu era o TDAH. Então, primeiro período de faculdade. E era uma coisa assim que quando ia pra psicanálise, e tal, nossa, eu levava pau direto. Eu tinha que... Porque era muito texto, aquela coisa. Agora, tudo, as sinapses, não sei o que, todo mundo entrava em desespero, Pepsi... E eu fazia aquilo ali numa brincadeira. Era fácil pra mim. Interessante. mas- né? Agora, toda a parte de muita teoria, eu tinha que, Muito lutar muito texto, pra passar. né? Às Aí vezes a gente já abstrai mais fácil, texto. E aí com a dislexia você já troca o entendimento do que tá. Total. Aí fica difícil. Não, se você for pegar, assim, meu raciocínio, ele é, sabe, fluxograma, não sei o que, setinha, é assim que eu penso. Eu Tal também coisa, tenho que setinha, tá. Eu falo, nossa, isso faz tanto sentido pra mim. Aí você me dá um texto gigantesco. Não, eu tenho que transformar o texto nesse raciocínio de setinhas, É de isso. mensagens, né? Até hoje. E assim, tudo quando- muito colorido pra mim, assim. É. As minhas colorido setinhas ajuda. eu ia... O mais importante, É. isso aí, com Isso certeza. aí ajuda bastante. Era bacana. Eu tentava fazer isso na parte teórica, mas não dava muito E certo. teu pai é o quê? Meu pai é cardio. Cardio. Ah. Então, assim, você logo sacou que não era cardiologia. Até tentou, né? Estudar ali um pouquinho do eletro. Eu, assim, nunca teve, acho que nada que eu odiei. Não, minto. Oncohematologia. O negócio que é chato. Deus do céu. Porque é tudo linfócito pra um lado, linfócito pro outro, CD não sei o que pra um lado. Mas Complemento. E é Nossa. verdade. É verdade. todo o resto eu gostava. Uhum. Mas eu tinha uma listinha na faculdade, sei lá, primeira, segunda, terceira opção. As Isso ia opções. mudando, sabe? Já passou na ortopedia, pô, adorei ortopedia. Falei, cara, achava legal demais. Legal demais. Negócio baita mecânico, é física pura. É física. Então- Exatamente. Alavanca. É. Exatamente. Falei, eu achava genial aquilo. Aí eu passava na cardio a parte de eletro. Acho, pô, legal demais. Só que assim, independente da lista e do período que eu tivesse, neuro tava sempre no top 3. Sempre. Ela só podia estar em segundo porque às vezes você tá passando naquela área específica e você tá Aí muito se apaixona empolgado. É, exato. pelaquela área específica. E neuro tem um negócio que é muito legal. Que ela é uma área que ela mexe em tudo. Tudo. É Você verdade. tem, sei lá, alteração urinária, você tem o urogineco. Então toda a área ali tem a sua neuro qualquer coisa. Então você tem os distúrbios neurológicos, sei lá, da micção para fazer xixi. Aí você tem interface com tudo. Com tudo. Absolutamente tudo. E hoje Porque em o dia... cérebro controla tudo. É. Então É você é isso. obrigado a estudar todos os outros sistemas. Tanto que hoje em dia a gente tem essa lógica dos eixos, né? Então, eixo cérebro-intestino é um que tá famoso. Exatamente. Né? Só que você tem tudo. Você pode pegar artigo, tem eixo neurocárdio, eixo tem pneumoneuro. Você tem tudo isso. Não Ele é se só. comunica com É. tudo. Exato. Lindo isso que você está falando. Eu tava pensando nisso, né? Eu acho que o ensino da medicina ele é um pouco hiperfocado. Aí quando Aham. fala eixo, intestino, cérebro, só se fala nisso. Mas o cérebro tem eixo com tudo. Tem eixo com tudo. Tudo, Tem eixo com tudo. É literalmente. que tem coisas que elas viram meio pop, né? Exatamente. E No aí- momento também. Exato, exatamente. É meio que, eu não sei você, eu tenho a impressão que a humanidade ela tem uma dificuldade de andar em linha reta. A gente vai sempre de um canto pro outro. A gente até vai avançando, mas é sempre nos extremos. Exatamente. E pega a questão cérebro e intestino, tem relação. Só que você vê do jeito que as pessoas falam hoje, parece que assim, pra que você vai fazer terapia se é tudo do intestino? Peraí, meu amigo, não tô dizendo que não tem a O sua função. radicalismo. É, o Exato. A radicalismo. humanidade tende a polos. Exatamente. Né? Eu noto isso. Então, por exemplo, essa questão de alimentação. Alimentação, eu acho que Uhum. nós devíamos ter estudado muito Com mais certeza.
tinha que ter uma cadeira de nutrição, de nutrologia pra gente, Concordo. muito mais profundo que não teve. Mas, ao mesmo tempo, você botar tudo só, não é bem assim. Então, eu vejo gente pra mim, não, o autismo é porque faltou a vitamina tal. Eu falei, não, amor, tem que Meu. Tem ter. muito mais. Não, porque o intestino. Não, tem que ter a genética. O Exato. intestino, vamos melhorar? É claro que vai melhorar, mas não deixará de existir. E acho que esse é o Então, ponto. eu acho que a gente tem que entender que as coisas são muito mais complexas do que a gente gostaria. Não tem essa magia. Tem complementariedade. Até porque seria muito fácil, né? Nossa. Pô, estaria resolvido pra que tanto. Não precisaria ter especialidade médica nenhuma. Era um cara só que fazia tudo. Exatamente. Então, eu dou vitamina D para todo mundo, acabei com a depressão. Mas se você tiver uma depressão com vitamina D baixa, piora a recuperação. Perfeito. Então, assim, não é quem é mais, quem é menos. Vamos complementar todo o conhecimento. Isso, porque você deve ter aprendido isso igual eu aprendi. O exemplo da depressão. Depressão é uma doença multifatorial. Só que o problema é que o discurso acabava aí. Sim. E o que é o multifatorial? O que é o são? multi? Exatamente. Ficava por aí. Ficava por aí. E agora a gente está começando a ver o que é o multi. Então você tem algumas deficiências de vitaminas que podem fazer diferença. Que podem modular, Exato. podem diminuir uma resposta da próprio tratamento que você está escolhendo. Isso tudo é real. Exato. E acho que é essa parte do multi que falta passar, né? Eu vou jogar uma pra você, assim. Eu tenho a impressão que talvez o passo que falte pra psiquiatria hoje é exatamente porque o padrão do psiquiatra, quando ele se forma ainda no Brasil, e acho que no mundo inteiro, é quase que eu vou me afastar da medicina e vou ficar aqui no meu mundinho, porque eu não quero saber nada de fígado, não Ledo quero saber engano. nada de... Ledo engano. Exato. Ledo engano. Mas é comum. Não, Muito, na minha muito, época, muito. Alexandre, eu vou te dizer uma coisa. Eu fui muito mal interpretada, porque assim, eu comecei a estudar profundamente neuro, Uhum. bioquímica cerebral, bababá, e as pessoas falavam assim: você, se quiser ser bem-sucedido, você tem que ser psicanalista. Aí eu fui fazer a prova para a Sociedade de Psicanálise. Eles me fizeram umas perguntas tão doida, mas tão doida, que eu falei: não posso responder. Isso aqui é um inquérito policial. Né? Nem um boletim de ocorrência, que eu nunca fiz, eu tenho certeza que não tem isso. Aí eu falei, não, eles falaram assim, você nunca mais vai atender na sua vida. Mas dessa forma eu não queria mesmo, entendeu? E aí eu fui fazendo. Então, quando há 25 anos atrás eu comecei a pedir neuroimagem, Uhum. dosagem de neurotransmissor, exame de sangue completo, todos os convênios me processaram. E eles diziam assim, psiquiatra não precisa pedir isso. Eu falei, que psiquiatra? É isso aí. E Esse é aí o foi ponto. bom porque eu fui processada por todos. Só não fui processada pela Bradesco Saúde. É o único plano de saúde que eu falei, não, pelo menos eu tenho que estar com eles. né? Porque eu fui processada pelos outros e os outros me chamavam para fazer palestra. Eu falei, vocês estão sem vergonha. Eu não Sacanagem. posso fazer palestra para vocês. Que acabaram de me processar porque eu estou pedindo exame para o meu paciente. E esse protocolo que eu fiz há 25 anos atrás é o mesmo de hoje. E tem uma opção de colega médico que falou assim, para que você pede isso? Isso não tem a menor função. São informações que você vai somando. Não é que aquilo vá determinar, mas muitas informações, com uma bela de uma história, me dá E indícios. muito do paciente pode não estar somente aquele comportamento, aquele aumento da ansiedade, aquele pico de depressão que ele está, pode estar vindo por outras questões fisiológicas que Isso. podem estar Exatamente. colaborando. Não fecha o diagnóstico só pelo aquilo. É lógico. Mas esse protocolo da Bia, hoje ela não tá, mas a gente tem a equipe que segue, eu tô lá junto também acompanhando. Mas, assim, isso é fundamental hoje na evolução da Uhum. psiquiatria e a saúde mental hoje. É como sabe? se fosse um castelinho de areia. Você vai Isso, tendo que achar os exatamente. grãozinhos. Exatamente. Se você acha que tudo se resume a um único grão, pode até ser o maior grão. Mas você Mas não não se vai sustenta. É isso. É exatamente. É Não se exatamente isso. E esse olhar que você tem, por exemplo, a gente tem um paciente muito querido que no período da pandemia ele ligou para a Bia e falou assim, eu preciso porque eu vou morrer. Aí a Bia, mas não tem avião vindo para cá, não tem nada. Ele falou, ele foi caminhoneiro por muito tempo. Então ele falou, não, eu vou de carro. Ele atravessou tudo e veio, fez tratamento com a Veio de gente e tal. Centro-Oeste. E tem umas 3 semanas que ele teve comigo. E aí Uhum. a Bia deu toda a orientação e tal, dei o suporte. E muito interessante, porque assim, quando eu comecei a escutar ele veio com uma característica toda da depressão. Mas junto com Uhum. essa depressão, também estava um esquecimento.
contínuo. Uhum. E aí, assim, quando você tem esse olhar que a Bia passa desse protocolo para toda a equipe, a gente depois foi discutir com ela, ela falou assim, vamos encaminhar ele para fazer uma avaliação neurológica. Porque, assim, tem sentido, mas pode ser que tenha alguma coisa pela idade dele hoje que possa estar trazendo esse esquecimento. Pode ser que o esquecimento venha pela ansiedade, pela depressão que ele está, mas eu Porque acredito. no outro quadro de depressão dele, ele não tinha isso. Ele não tinha esse esquecimento. Então, assim, aí a gente encaminha, tem um neurologista que eu amo, que é o Marcelo Augusto. Eu já encaminho, o Marcelo Augusto me manda tudo direitinho, eu avaliei isso. Então, assim, essa parceria, né, que a gente Tem que ter esse olhar para o todo. Eu tenho alguns pacientes com histórias até bem semelhantes. Por exemplo, a pessoa estava passando num psiquiatra com uma história de depressão refratária. Nesses casos específicos, o mais curioso é que o psiquiatra tinha suspeitado de um quadro demencial. Quando a gente foi avaliar, na verdade, tinha uma apneia do sono grave. E aí, tratou a apneia, acabou. Curou, entre aspas, Alzheimer que estavam dando diagnóstico. Não era Alzheimer porcaria nenhuma. Só que faltou você olhar outras coisas. Quando você tem um quadro, por exemplo, um distúrbio do sono num paciente jovem, você vai ver mais aqueles sintomas de cansaço, fadiga. Dor de cabeça até, né? Exato. Esse dá dor de cabeça também. Tem, inclusive, ela pode dar 2 tipos de dor de cabeça. Ela pode causar um tipo que a gente chama de cefaleia hípnica, que é associada ao sono mesmo, a cefaleia atribuída à apneia do sono, 3 na verdade, e ela pode ser não vai causar enxaqueca, mas ela pode ser um cronificador da enxaqueca. Um gatilho. Aí que tal? Esse é um ponto. Isso é uma coisa que mudou nos últimos anos. Então, Na década de 50, a gente não tinha muita informação. Então, a gente não tinha polissonografia. não Por tinha exemplo, meu nada. protocolo tem polissonografia há muito tempo. Exato. Muito tempo. A pessoa fala, por que você quer ver o meu sono? Eu falei, vai por mim. É, Muita tem informação importante um no monte seu de sono. monte de paciente com depressão refratária que você vai Nunca ver. fizeram, nunca pediram Exato. polissonografia. E assim, a pessoa às vezes usando medicação que tem um puta ganho de peso, e aí faz a apneia do sono. Piorar. Exato. Exatamente. E ela não melhora. Ela simplesmente não melhora porque ela tem um fator de cronificação. Exatamente. Agora, a apneia do sono é a depressão dela? Não. Não. Mas você vê diariamente pacientes que têm depressão e que não saem da depressão porque tem uma apneia não tratada. Isso é o que na enxaqueca a gente chama de cronificador. Cronificador. Exato. Tá. O que é um cronificador? Eu tenho uma doença que vai iniciar, uma doença genética como a enxaqueca, que vai iniciar ali geralmente por volta dos 10, 15 anos de idade. Na maioria das pessoas, pode começar antes? Pode. Tem gente que começa aos 5 anos, até antes disso, tem gente que vai começar aos 50. Mas em média, de 10 a 15 anos. Lá atrás, na década de 50, a gente falava o seguinte, putz, essa pessoa comeu um amendoim, e esse amendoim aqui, tanto tempo depois, ela teve uma crise. Então isso aqui é um gatilho. Ótimo, parece uma associação que faz sentido. Lógica. Qual que é a definição que a gente dá de gatilho? É um estímulo, pode ser alimentar ou não, que em até 24 horas você vai ter uma crise. Mas tem uma pegadinha aqui, falta a segunda parte da definição. Você vai ter uma crise em até 50% das vezes que você se expõe a esse estímulo. Por que isso é uma pegadinha? Porque, se o estímulo é o mesmo, por que às vezes eu tenho crise, às vezes eu não tenho? Tinha que ser 100%. Se Exato. isso é um gatilho de verdade, é 100%. Exatamente. Uhum. Então, o que muda se o gatilho não muda? O que muda é o teu cérebro. Porque o teu cérebro pode estar num estado de maior sensibilidade durante aquela exposição ou de menor sensibilidade. Quanto mais sensível o seu cérebro tá, mais sensível você é a esses gatilhos. Uhum. Agora, o que torna o cérebro sensível? Hoje em dia a gente sabe. Chama processo de cronificação da doença. O que leva uma enxaqueca que a pessoa tinha uma crise por mês a ter dor todo santo dia? A cronificação. E o que é a cronificação? É um processo onde a enxaqueca, que não é uma dor de cabeça, a enxaqueca na verdade é uma disfunção cerebral, a dor de cabeça é só um dos sintomas. A gente separa a doença em quatro fases, a fase de dor é uma dessas 4 fases. Que pode estar presente ou não? Exato, tem casos onde ela não está. Então não é 4 fases necessariamente obrigatórias. Não, Tá. não. Você pode ter algumas dessas fases e outras não. Depois a gente já entra nisso. Só que o que muda é que conforme a doença vai cronificando, o cérebro vai ficando mais sensível. E quanto mais sensível ele tá, mais fácil é um gatilho qualquer te causar dor. Então vamos entender o seguinte. Se eu tenho uma apneia do sono, o meu cérebro vai estar disfuncional. Porque a doença mantém ele disfuncional. Logo, ele vai ficar hipersensível.
Com o tempo, ele vai ficar mais suscetível a esses gatilhos. Pode ser um gatilho, por exemplo, de uma noite especialmente mal dormida, onde ele teve períodos maiores de apneia, Um ou jet lag. um jet lag. Viajou e mudou o horário, chegou no outro país, era de manhã e não dormiu direito. Ou o que é o pulo do gato. Ele pode ter um gatilho que não tem nada a ver com sono. Pode ter um gatilho com amendoim. Uhum. Porque o amendoim vai gerar um estímulo? Vai. Só que quando você tá bem, quando a sua doença tá descronificada, esse tipo de estímulo é irrelevante. É como se tivesse um copo que vai enchendo, enchendo, enchendo. O que é a crise? É aquela última gota d'água que extravasa. Se o copo tá vazio, gota d'água não faz dilúvio em copo vazio. Não acontece. Não transborda de jeito nenhum. Exato. Só que se o copo tá cheio, qualquer maldita gota d'água Transborda. transborda. Não importa o que Verdade. seja. Então, o que você está falando é que os gatilhos podem ocorrer, mas ele só se faz gatilho dentro da enxaqueca Uhum. se a doença estiver cronificada. Exato. É isso. Vamos Perfeito. pensar um paralelo, por exemplo, com um paciente que tem crise de pânico. Uhum. Vamos dizer que ele tem um gatilho específico para ter aquela crise de pânico. Se ele tá muito mal, toda vez que você expor ele àquele gatilho, aquilo vai gerar uma crise. Agora, eu posso fazer nesse paciente um tratamento de dessensibilização ou simplesmente melhorar a doença como um todo, e nem sempre que ele for exposto àquele gatilho, ele vai ter uma crise de pânico. Espera-se até que ele não tenha mais. Exato, A gente trabalha para exatamente. ele não ter, né? É isso, mas a lógica é Perfeito, essa. A perfeito. lógica é exatamente essa. Aonde que tá o erro? O erro tá que na década de 50, como a gente não tinha muita informação, a gente olhava o que a gente tinha. E o que é mais fácil você controlar? A alimentação que você fala para a pessoa faz isso ou não? Ou, olha, você tem que regular o seu estado emocional, o seu sono, um monte de coisa que, não, na verdade, não tá tão na mão dela quanto simplesmente comer ou não comer alguma coisa. Uhum. Daí que surge toda essa relação da enxaqueca com a alimentação, que conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que é cada vez menor. Ela existe? Lógico que existe. Mas ela pega hoje, para vocês terem ideia, 30% em média dos casos. Conforme a doença vai cronificando, a relação, inclusive com a própria alimentação, vai aumentando. Ela vai subindo de 30% até uns 50%. Então, o que você está dizendo é que 30% das pessoas que têm enxaqueca Uhum. têm gatilhos alimentares. Elas têm mecanismos de cronificação relacionados... Através da alimentação. Exato. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem idiota. Se eu Fica pegar... mais suscetível Perfeito. à A crise. crise a partir da alimentação. Exato. Seria isso. Exatamente. Perfeito. Se a gente for pegar um exemplo bem babaca aqui, vamos pegar... Vou fazer uma dieta da enxaqueca que nem tem aí na internet a rodo. Uhum. Você não vai comer nada, vai se alimentar à base de água. Se eu fizer isso, eu vou ajudar a diminuir as crises em mais ou menos 30% das pessoas. Uhum. E vou ferrar a vida de 100% deles, porque eles não vão conseguir ter vida nenhuma. Essa conta não fecha. Uhum. Ela simplesmente não fecha, não faz sentido. Então a lógica hoje é: eu preciso descronificar a doença para que essa pessoa possa voltar a comer os alimentos que ela poderia comer. Se ela tá nos 70%. Se ela tá no 30%, Aí vem outro pulo do gato. Então, Porque vamos olha lá. só, eu falei 30% alimentação, eu não falei Isso. qual alimentação. sim. E aí eu vou ter pessoas que estão nesses 30%, mas elas têm mecanismos de cronificação diferentes. São alimentares? São. Então posso ter uma pessoa com intolerância à lactose, por exemplo. Essa pessoa não vai ter problema com glúten. A não ser que ela esteja extremamente cronificada, porque aí o Aí cérebro vai dela... ampliando Exato. o que seria fator cronificador. ou Exato. fator Aí ela vai começar a ter de crise. gatilhos. Entendeu? Uhum. Aí ela vai começar a ter gatilho. Entendi. Então é como se você tivesse um iceberg. A pontinha dele são os gatilhos. A parte de baixo, o que sustenta, são os cronificadores da doença. São os Uhum. mecanismos de cronificação. O Titanic, ele afundou tentando desviar da ponta do iceberg. O que derrubou o Titanic não foi a ponta, foi o fundo do Exatamente, iceberg. Foi a base do Exato. iceberg. Entendi. Essa metáfora ficou perfeita. Então, assim, a base do iceberg Uhum. é a cronificação. Exatamente. E a ponta do iceberg, aí sim é o gatilho Exato. dentro da Que cronificação. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí você pode, por exemplo, vamos supor aqui a alimentação. Eu quero propor uma manobra dietética para esse paciente. Uhum. Ok, eu vou fazer o quê? Ah, não pode tomar leite, não pode ingerir glúten, não pode isso, não pode aquilo. Não. A gente tem medidas, obviamente, gerais que você pede para todo mundo, como hidratação, evitar jejum,
como, por exemplo, ter uma alimentação com menos alimentos ultra-industrializados e tal. Agora, privação específico, você precisa, hoje em dia, em 2024, você precisa ter um motivo para isso. Então, vou pegar um exemplo aqui que é bem famoso. Vou pegar o leite como exemplo. É muito comum você ver na internet as pessoas falando, o leite é um alimento inflamatório. Tá, se você pegar os estudos dos últimos 5 anos sobre leite, a conclusão que você chega é, o leite é um alimento anti-inflamatório e não inflamatório. Mas por que tanta gente tem problema com leite, então? Se eu pegar a população inteira, assim, as cegas, e tirar o leite, estatisticamente eles vão melhorar? Não. Mas tem pessoas que falam que melhoram. A questão é, quem são essas pessoas? Porque se beneficiam dessa abstinência de determinada substância. Exatamente. Porque impor a todo mundo uma privação é um tiro no pé. Porque senão você vai impor várias privações. Até o momento que essa pessoa não faz mais nada. Ela vai ter que viver numa bolha para não ter uma doença. Então o tratamento vai ser pior do que a própria doença. Aí não dá certo. Com certeza. A gente começa a investigar por que aquele alimento específico talvez esteja causando um problema. Um exemplo é a intolerância à lactose. Só que a maioria das pessoas vai parar aí a investigação. E entra naquilo que a gente estava falando. Tá, é multifatorial? Quais são os multis Quais aqui? são os multifatores? A intolerância à lactose é um fator. Só que eu posso ter, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca. Eu posso ter alergia à caseína. É todo mundo que tem isso? Não. A gente vai poder medir isso. E se tiver, realmente. Agora imagina o seguinte, uma pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca. Ela pode cronificar consumindo leite de vaca? Pode. Só que se eu der um leite de cabra para ela que também tem lactose, tá tudo bem. Porque o problema é a caseína. O problema é a proteína do leite de vaca. Proteína específica do leite de vaca. Então, no caso do leite... A beta-lactalbumina, por exemplo. É porque existe a caseína e existe um pool ali que a gente chama de proteína do leite de vaca, que é um conjunto de proteínas específico. Você pode ter alergia a uma e não a outra, por exemplo. E tá tudo bem. Você vai adaptar a dieta em cima disso. Só que aí, beleza, até aqui muita gente chega. E o próximo passo, qual é? Quais são os outros fatores? Porque o leite é um alimento ultra complexo. Então você pode ter associação com síndrome do intestino irritável, você pode ter associação com uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, uma doença chamada SIBO. SIBO já ouvi falar. SIBO é uma sigla para supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Intestino irritável, beleza, certo? Sim, irritável. Tem um estudo bem legal, esse estudo já tem uns 5 anos. Eles pegaram um monte de gente que tinha intestino irritável e fizeram um exame específico para SIBO. Eles chegaram à conclusão que só 70% dessas pessoas, na verdade, tinham SIBO e não intestino irritável. Entendi. Então a gente só tinha um erro de 70%. Só, quase nada. Era a maioria absoluta. Exato. Porque a SIBO, ela dá os mesmos sintomas do intestino irritável. E a SIBO é uma doença que quando eu me formei, eu tenho 34 anos, eu não sou um cara tão mais velho assim. Eu não aprendi na faculdade. Eu não aprendi, nunca ouvi falar. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar nessa doença, eu liguei pra uma amiga minha que é gastro e falei, Anne, eu tô vendo aqui, estão falando de... Isso existe mesmo? Ela, meu Deus do céu, você nunca ouviu falar disso? Eu falei, ai, desculpa. Pra área dela. Como assim? Pra área dela. Ela, não, relaxa. Você e quase todo mundo. Eu falei, amém, então não tô tão mal assim. Não tô tão assim. E é uma doença que um dos fatores que gera ela... Por que o neurologista tá falando disso? Porque um dos fatores geradores dela é uma coisa muito comum na enxaqueca, que é abuso de analgésicos. Que é muito comum mesmo, né? Exato. Porque quem tem enxaqueca sai tomando tudo. A bolsinha a com bolsinha, sempre. Exatamente. Exatamente que isso. acaba gerando SIBO. Pode gerar. O abuso de analgésicos pode gerar uma lesão intestinal que vai fazer com que determinados grupos de bactérias intestinais que não deveriam estar aumentando, aumentem. Entendi. E outros reduzam. E aí existe um exame para ver. Sabe quando as pessoas falam em disbiose? Sim, sim. Disbiose é um termo que não está errado, mas ele é inútil. Por quê? Se eu te falar, eu tenho dor de cabeça, o que isso diz pra você? Nada. Só tem mais de 200 dores de cabeça. Tem uma classificação, chama Classificação Internacional das Cefaleias. Já tomou um sorvete e gelou o cérebro assim? Tem lá. Cefaleia associada a estímulo frio, tá lá. Tem dor de cabeça do astronauta, tem de tudo. A enxaqueca é uma delas só. É uma bem comum, bem importante na população. A disbiose, a ideia é a mesma. Eu posso ter uma disbiose, por exemplo, do intestino irritável, eu posso ter uma disbiose da intolerância à lactose, eu posso ter uma disbiose da doença de Crohn, da doença celíaca, da retocolite, eu posso ter uma disbiose de um monte de coisa. A SIBO também. A SIBO é um grande exemplo de disbiose. Só que não ia ser meio esquisito se todas tivessem o mesmo tratamento?
Não, é impossível. Exato! Só que as pessoas querem tratar... você tem disbiose, toma isso. Mas é disbiose do quê, meu rei? Me conte. Eu preciso saber de onde está vindo isso. Se eu tenho uma disbiose associada a SIBO, o tratamento primário é antibiótico. 14 dias de antibiótico. Aí tem uma lista de vários antibióticos ali. Jura? Juro. Como é o tratamento da H. pylori, que durante muito tempo... Exato. Bom exemplo. Eu me lembro que chegava gente no meu consultório e falava assim, não, já tratei a gastrite. Falei, mas deixa eu ver sua endoscopia. Aí a pessoa mostrava, falei, mas não fez biópsia para H. pylori? Não. Falei, então troca de gastro. Porque você tem que diferenciar o que é uma gastrite por H. pylori e o que não é. E se ela não tratar esse H. pylori, o que acontece com a gastrite dela? Cronifica. Isso! É isso! É a mesma coisa! É a mesma E aí coisa! vai dando desabsorção, vai dando uma série de coisas. Eu já vi gente, eu me lembro que eu tinha um oftalmologista que já faleceu, foi o primeiro cara que eu fui usar lente de contato. E aí, ele começou num processo, tipo assim, todo ano que eu ia trocar a lente, eu comecei a não vê-lo mais. Ele era muito legal, sempre que eu chegava, eu falei, oi, menininha, tá em que período da faculdade? E eu chego, cadê ele? Não, tá. Aí um dia eu cheguei lá, eu encontrei ele, o cara era gordinho, feliz, tá. O cara tava parecendo que tinha um câncer terminal, magro. Eu falei, meu Deus. Aí um ano depois eu fui e falei, já devo não encontrar. Fui com o coração assim, sabe? Esperando a notícia. Esperando, já ficou assistente dele. Eu cheguei assim, tudo bem? Eu com o maior medo de perguntar, né? Mas aí não consegui. Eu falei, cadê doutor fulano? Menina, você sabe que ele tá ótimo? Aquilo tudo que ele tinha era uma H. pylori. Você já ouviu falar nisso? Cara, que ele nunca mais... Porque desabsorveu tanto. Exato. Que ele não tinha mais. Então ele foi emagrecendo. Até acharem, na época, um desespero. Isso você está falando, então, o SIBO também é um tratamento totalmente diferente. Tem nada a ver com colo irritável. Nada. Ela pode coexistir, porque Pode. assim, um dos fatores que vai... Porque a SIBO é um crescimento exagerado de bactérias ali no intestino delgado. Existe uma versão dela para o intestino grosso que está sendo estudada também, mas... Enfim, aqui a gente sabe bem que está estabelecido. É delgado. Inclusive tem exame para isso. Não é tipo assim, saiu da minha cabeça. Não, tem um exame, que é o teste de hidrogênio expirado com substrato de lactulose. Esse nome gigantesco aqui, ele nada mais é do que você dar um alimento para SIBO ali, para aquelas bactérias, a pessoa toma aquilo, aí ela tem uma maquininha que esse alimento vai cair no intestino dela, essas bactérias vão produzir gás, o principal sintoma da SIBO é a distensão abdominal, e ela vai assoprar numa maquininha. E aí tem um ponto que eu sempre fico lembrando. Que fica fluorescente? Não, ela só vai mensurando a quantidade de hidrogênio. Porque pode ser hidrogênio ou algumas pessoas produzem metano. Só que o metano é mais complicado que a máquina não lê. Aí pode dar uns falsos negativos. Mas é muito comum, eu vejo muita gente assim colocando na internet, eu tinha muita enxaqueca e meu abdômen inchava, aí falaram que eu tinha disbiose, aí eu fiz a dieta X e eu melhorei. Só qual que é o problema? Ela até pode ter melhorado. Só que ela tá tirando a comida das bactérias da SIBO, só que ela não tá tratando. Então ela vai ter que manter essa dieta. Uma hora ou outra, aquelas bactérias você vai cair de boca em alguma coisa. Exato. E elas vão crescer até mais rapidamente. Exatamente. Porque vai falar, gente, agora vamos pegar esse alimento aqui, porque vai que ela não come mais isso. Quantas vezes a gente pode falar aqui de uma doença que é potencialmente curável? Essa é uma doença potencialmente curável. Tem pacientes que são mais refratários, lógico que tem. Mas, teoricamente, pensa uma analogia, vamos pensar na pneumonia. Você deu antibiótico, curou. A pessoa pode pegar uma pneumonia dali 10 anos? Mais tarde, ok. Exatamente. A SIBO é a mesma coisa. Ela talvez seja o grande exemplo de disbiose que as pessoas falam. Só a maioria, né? Só que elas não sabem o que é essa doença, então elas usam um termo genérico, porque as pessoas estão aprendendo. Porque uma coisa é a gente fazer aqui, colocar um conteúdo no YouTube pra ensinar pra um leigo. O problema é que tem profissional de saúde aprendendo via YouTube. Não, isso está tá assustador. É até melhor. É verdade. Porque pior é aquele que não está aprende, negando. né? O pior profissional de saúde, Alexandre, não é o que tá ali na tua live e fala, eu vou me informar, vou até mandar um direct pra ele, saber se ele não quer me dar um curso mais aprofundado para profissionais. O pior é aquele que fala, não, isso não existe. Isso que eu estava na época da H. pylori, eu pedia os exames para os pacientes, eu, psiquiatra. Aí, olha só, eu vou pedir a biópsia, aí dava. E no início, tinha um teste que você respirava também, porque o H. pylori também dava os gases, isso. Que identificação de carbono, uma coisa assim. Eu me lembro que eu cheguei a pedir muito tempo.
Depois Quando a passou... biópsia era menos disponível, não Quando a era? biópsia era Isso. menos disponível, eu sou antiga, do século passado. E aí, eu pedia, eu tive vários colegas gastro que ligavam para mim, se meta na sua especialidade. Eu falei, mas eu estou me metendo na minha. É Porque isso. se ela não absorve o que eu estou passando, é a minha especialidade. Exatamente. É absurdo isso, por isso que eu estou falando. Se tem colega que está ali te ouvindo, que bom. Sim, Porque sim. o pior é aquele que faz assim, esse cara não sabe de nada, isso aí é besteira. O- Eu tenho experiência de não sei quantos anos. Nossa. Aí é que é É, triste. eu não sei se você recebe esse tipo de pergunta. Eu recebo muito assim, o que você acha de tal coisa? Minha resposta é assim, eu não tenho que achar nada. Eu sou médico, eu tenho que olhar a evidência científica das coisas. Exatamente, eu tenho que dizer o que funciona ou não. Exato. Tu quer apostar a sua vida no meu achismo? De verdade? Você quer que eu arrisque o teu cérebro no meu achismo? Com todo respeito, mas dane-se a minha opinião. O dia que eu for olhar pra uma coisa, que eu falar, tá, cheguei no limite da evidência científica, aí eu começo a achar. Porque aí é experiência clínica. Agora, enquanto eu tenho evidência científica, eu vou na evidência científica. E ponto. Porque eu nunca vou atender tanto paciente quanto um trabalho com 10 mil pessoas para aquela coisa super específica. Exatamente. É uma questão até de bom A senso. partir você está falando uma coisa sensacional. A partir de você ter evidência científica segura para, vamos supor, Uhum. 4 tipos ou 3 de tratamento de SIBO, Isso. você pode, pela sua experiência, pela sua experiência clínica, dizer, desses 3 interessantes, meus pacientes Perfeito. costumam Perfeito. responder melhor a essa segunda opção. Perfeito. Tem menos efeitos colaterais. Agora, baseado em 3 possibilidades. Exato. Não é assim, baseado de voices of my head. Tipo, Exatamente. não, pelo amor de Deus, seria muito fácil ser médico desse jeito, né? Uhum. Pô, muito, muito fácil. Qualquer profissão, não só médico, mas assim, evidência científica é meio Já que... pensou em engenheiro? É. Olha, eu acho Hum. que essa pilastra deve ficar um pouquinho, vai ficar mais bonito, entendeu? Putz, mas caiu. Ai, mas eu tinha tanta Tanta certeza. Ah, meu Deus. caramba. Exatamente, já foi. Já foi. É exatamente isso. Entendi, perfeito. E aí a gente olha, por exemplo, esse é um exemplo de cronificação por um mecanismo alimentar, intestinal. Mas eu posso ter uma cronificação pelo sono, eu posso ter uma cronificação por questões emocionais, Pode. por exemplo. Ansiedade. Ótimo. Vamos lá, ansiedade. Sim. Isso eu via muito. E isso é muito legal, porque as pessoas. Eu ouço muito essa, me falaram que a minha enxaqueca é emocional. Ah, peraí. Enxaqueca, primeiro, é genética. Tem quem pode e não quem quer. Eu não levantei a mão e falei, eu Opa, quero. eu quero e Por você. favor, bate aqui. Exatamente, sou eu. A enxaqueca não tem quem quer, sinto muito. Mas a gente tem um manejo em cima daquilo. Porque eu consigo atuar nessa doença com base nos fatores que levam à cronificação dela. Por exemplo, eu posso ter uma cronificação por um mecanismo de ansiedade. E eu posso ter um transtorno de ansiedade generalizada. Essa é uma pessoa que vai estar com o cérebro constantemente hiperestimulado. A enxaqueca, a fisiopatologia da enxaqueca é o córtex cerebral, a parte mais externa do cérebro, ela já é hiperestimulável. Então, quando eu ponho um outro fator junto, fica mais sensível ainda. E quanto mais sensível, mais aquele copo vai enchendo e mais perto é cada gotinha de transbordar. E aí é um ótimo exemplo. 50%, 60% das pessoas com enxaqueca episódica tem transtorno de ansiedade generalizada. E 80% mais ou menos das enxaquecas crônicas tem transtorno de ansiedade generalizada. Comórbido. Comórbido. É uma comorbidade. Não só comórbido de estar junto, mas no sentido de um piorando o outro. Sim. Porque aí vai levar à cronificação. A enxaqueca, as pessoas elas associam com a dor de cabeça. Só que a enxaqueca ela tem 4 fases. Pródromo, aura, dor e pós-dromo. Essas fases, elas não são obrigatórias para todo mundo. Mas olha que legal. A primeira fase... Qual é a primeira? Pródromo. Pródromo. Essa primeira fase não tem dor. Uhum. Não tem dor. Ela parece uma TPM. Então eu vou ter déficit de atenção, irritabilidade, ansiedade, depressão do humor... Eu vou começar a ter sintomas meio esquisitos, tipo vontade de ir no banheiro toda hora, mais sede, picos de sonolência inexplicáveis, a pessoa ficar bocejando do nada. Cansaço. Pode começar a ter até no finalzinho um pouco de dor no pescoço, né?
Tipo uma tensãozinha. Tipo uma tensão. E é uma das coisas que dá um rolo, porque as pessoas falam, eu tenho enxaqueca tensional. Só que tem um estudo muito legal que comparou enxaqueca e cefaleia tensional. E aí ele chegou à seguinte conclusão. Basicamente, se você tem uma dor de cabeça, você não sabe se é enxaqueca ou cefaleia tensional, e você tem tensão, você tem enxaqueca. Se você tem enxaqueca, você está em dúvida entre enxaqueca e cefaleia tensional, e você não tem tensão, você provavelmente tem tensional. Por isso que o nome da doença mudou, não chama mais tensional há alguns anos. Exatamente, o nome. Exato. Exatamente. O nome atual dela é cefaleia tipo tensão, o que significa, traduzindo, dor de cabeça que imita a tensão. Ela imita, mas não tem uma tensão de verdade. Esse estudo pegaram um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que você faz umas agulhinhas no músculo para ver se o músculo está disparando ou não. E compararam o grau de tensão da enxaqueca com a tensional. E viram com a cefaleia tipo tensional. E viram o quê? Que a enxaqueca tem muito mais tensão, porque 80% das pessoas que têm enxaqueca têm a tensão cervical. E essa tensão cervical, e aí que é outro problema da enxaqueca, a própria enxaqueca, ela se cronifica. Porque na medida que ela gera essa tensão cervical, ela pode gerar um outro tipo de dor de cabeça, que é uma dor de cabeça chamada cefaleia, ou seja, dor de cabeça, cervicogênica, dor de cabeça que tem origem no pescoço. Às vezes ela gera tanta tensão muscular que o pescoço trava. E quando você aperta aqueles pontos de tensão no pescoço, você sente a dor refletindo para a cabeça. Sim, pro couro, né? Exato. Exatamente. Pode, às vezes, subir até aqui. Então, tem gente que realmente tem todo o mecanismo. E toda vez que você tem dor junto com outro tipo de dor, você cronifica elas. Um dos mecanismos de cronificação da enxaqueca, assim como da maioria das dores crônicas, é a associação com outras dores crônicas. E a própria enxaqueca gerou uma nova dor de cabeça. Com a diferença que a enxaqueca é uma doença genética, ela é primária. A cefaleia não. A cefaleia cervicogênica não. A cefaleia do tipo tensão também é primária. Do tipo tensão, tá. Isso. Agora, a cervicogênica, essa que tem origem no pescoço, ela não. Ela pode ser originada pela própria enxaqueca, como eu falei, mas você pode ter uma hérnia no pescoço, por exemplo, e aí você tem um aumento ali da tensão. Ou uma alteração de postura? É bem menos comum do que se fala, né? Tem até um meme famoso que a pessoa tá com o celular, aí ela tá olhando assim e vai mostrando o aumento do peso, né? Só que os estudos que foram avaliar isso não chegaram à conclusão de que isso realmente seja eficaz, que isso seja verdade. O que a gente sabe é manter a mesma posição por muito tempo, independente qual seja, é problemático. Então você não precisa ficar bonitinho, todo sentadinho. Não, você precisa ir mudando de posição ao longo do tempo. É a mesma coisa que um paciente internado no hospital. Se você deixa ele na mesma posição, ele vai começar a ter escara. Exatamente. Então você vai ter que mudar ele de posição. E a gente é mais ou menos isso. Você vai precisar ir mudando de posição ao longo do dia. Agora, algum impacto tem? Algum impacto, obviamente que tem. Porque a gente sabe que tem gente que vai ficar 10 horas com o celular. Né? Então, ok, o trabalho não mostrou, mas o trabalho tem suas limitações também. Exatamente, porque não sei quantas horas. Exato. Né? Só que as pessoas testadas, quantas horas? Exatamente. Primeiro o que elas declaravam, outra coisa é o que elas de fato faziam. Concordo, então, tem uma diferença. Concordo. Tá, aí o pródromos, aí a segunda. Aí, No pródromo você falou do intestino. Pode ter intestino preso também? No pode. Pode. Tanto pode ter picos. 15% das pessoas têm diarreia. Tá, pode prender, mas 15%... Porque o clássico é falar enxaqueca, náusea e vômito, né? Isso. Mas, na verdade, você tem 15% que tem diarreia. Entendi. Junto, exatamente. E esse pródromo, eu sempre falo que parece uma TPM. Porque você vai ter dificuldade de se concentrar, vai ficar com o humor mais irritável, tudo isso. Depois vem a aura. Só que a aura é uma fase que só 15%, no máximo 20% das pessoas têm. O que é a aura? A mais comum são manifestações visuais, quase como se fossem alucinações. A pessoa começa a ver ou pontos brilhantes que vão pipocando e aumentando aos poucos e depois diminuem, ou uma mancha que cresce e vai, às vezes pode até a pessoa ficar cega por alguns minutos e bloquear toda a visão. Outras pessoas vão ver, parece raio laser, assim, em zigue-zague de um lado para o outro. Só que tem umas auras muito bizarras. Tem um estudo que saiu esse ano que ele descreveu, são 26 tipos de aura. Eu brinco que eu já vi 25. Tem uma que eu não vi. Tem uma que um amigo meu jura que ele tem um paciente que a pessoa tem uma alucinação de verdade. Ela vê tipo bicho, assim. Entendi. Mas essa eu nunca vi. Agora, tem uma que eu acho muito legal,
que a pessoa vê o mundo em negativo. Sabe, filme? Sim, sim. Uhum. Fica invertido, fica como se fosse um negativo de filme a visão dela. Interessante. E isso é causado por uma onda que vai varrendo o cérebro de trás para frente, que a gente chama de esse nome, né? A depressão alastrante, que é o nome disso, que não tem nada a ver com Sim, depressão, com depressão. mas quem Deve descobriu ser depressão da luminosidade da da depressão formação. dos neurônios. Tá, É uma depressão tá. do grupo neuronal. E quem descobriu isso foi um brasileiro. Que legal. Foi o Dr. Aristides Leão, que é aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E ele descreveu, e a gente na época achava que isso era enxaqueca. Hoje em dia a gente sabe que não. A gente sabe que isso é a aura da enxaqueca, que é essa fase que algumas pessoas vão ter. Mas então, o que é a enxaqueca? Aonde Então, começa? pródromos, aura, Aí vem a dor. a dor. Esse dedo aí foi feio, hein? Gente, Vamos lá. Pródromo, aura, agora é Agora. a dor. a dor Coisa TDAH. é meu. coisa de TDAH. Foi. TDAH bateu rude agora. Nada pessoal, né? Nada. Mas só um detalhe a mais, a aura, ela pode ser visual, mas ela também pode pegar falência de outras habilidades neurológicas. Então, por exemplo, eu posso começar a ter alteração de fala. Às vezes Entendi. parece que ela tá tendo um AVC. Entendi. E existe um tipo, que inclusive a gente tem até um mapeamento genético já, onde a pessoa pode ter uma paralisia. Aí imagina uma pessoa que começa a falar assim e paralisa meio corpo. AVC. É um AVC. Sai correndo pro... Exato. Mas isso pode ser uma aura. Entendi. Lógico, na urgência você não vai pensar Não, que é aura. Você vai pensar que é vai AVC. como se fosse AVC. Exato. Mas pode ser. E pode ser alteração de sensibilidade, formigamento e tal. Isso dura até 1 hora. E aí, quem tem essa fase, depois vem a dor. Beleza? A dor da enxaqueca, aí sim, a dor de cabeça da enxaqueca, ela tem algumas características que são bem clássicas. Só que essas características, elas são mais problemáticas do que te ajudam. Porque olha só, como que é a dor clássica? Ela pega metade da cabeça, beleza? Então, enxaqueca, migrânia, que é o nome técnico, vem de hemicrânia, que é meia cabeça. Uhum. Pô, então enxaqueca dá dor metade da cabeça. Verdade, para 60% das pessoas. 60%? É. Mas 60 menos 100 dá 40. É. Então 40% é dos dois lados? É. Então, Entendi. peraí. A doença chama hemicrânia, só que praticamente metade das pessoas tem dor dos dois lados. E aí muita gente fala assim, não tem enxaqueca porque minha dor é dos dois lados. Pode, não é mais critério. Até é, só que sozinho ele é muito ruim. Uhum. E aí a gente vai ter os outros. Por exemplo, hipersensibilidade sensorial. As duas mais comuns. A luz e ao barulho. Auditivo. Mais de 90%. Só que a enxaqueca, como ela não é só a dor, ela é uma disfunção cerebral, na verdade o que acontece é que a doença faz com que o cérebro perca a capacidade de manejo de estímulos, tanto externos, luz, barulho, cheiro, movimento. Então, pessoa que tem enxaqueca, geralmente, quando está andando de carro, tem muita náusea, tem cinetose. Mas também os estímulos internos. Então, ela começa a ter picos de ansiedade, a depressão começa a piorar, ela começa a ter picos de irritabilidade, ela começa a hiperreagir, inclusive, aos próprios estímulos. E aí entra, se você quiser colocar também, até a parte de alimentação, por exemplo, a gente poderia jogar Entendi. nesse balaio aqui. Tem todo sentido. Só que essa dor, teoricamente, ela dura de 4 a 72 horas, ou seja, 3 dias. Para a maioria das pessoas, ela dura mais de 24 horas. Qual que é o grande lance aqui? As pessoas ficam esperando essas crises, só que quando elas estão muito cronificadas, quando elas têm dor todo dia, na verdade, elas têm uma dor que é basal, contínua, que parece a dor da tensional, e elas têm esses picos de crises, eventualmente ali algumas vezes por mês. Só que essa dor basal, que não tem esses picos, que é dos dois lados, que muitas vezes tem muita tensão no pescoço, que às vezes não tem tanta sensibilidade à luz, a barulho, ela também é enxaqueca. Entendi. O nome que a gente dava antigamente era enxaqueca transformada. Por causa disso, a dor sai desse padrão meia cabeça, pulsátil, que dura 2, 3 dias ali para a maioria das pessoas, para uma dor que é contínua, em peso geralmente, que não tem tanta sensibilidade para as outras coisas, e que quando passa, vem a última fase, a quarta fase, que é o pósdromo, ou Pósdromo. a ressaca.
que você passa a crise e parece que o corpo não funciona, o cérebro parece que Uhum. tá lerdo, parece que você não consegue fazer os neurônios funcionarem. Voltarem. Exato. Se você for somar tudo isso, a dor, ela dura de 4 a 72 horas. Vamos considerar 72 horas só para 3 dias, tá? E as outras fases? A aura é curtinha, até 1 hora. Agora, o pródromo pode durar até 3 dias. Então, essa pessoa começa a ter um cérebro que ela não consegue se concentrar, ela fica mais ansiosa, com os pensamentos acelerados, dormindo mal. Isso te lembra alguma doença que você conhece? Pois é. Então, a enxaqueca piora muito o TDAH e às vezes simula o TDAH. Fantástico. E quando passa a crise, então vamos lá, 3 dias de pródromo, esquece a aura que é 1 hora só, Sim. mais 3 dias ali de dor, De dor. já E deu mais 6, uns 3 diazinhos. e mais uns 2 dias 2 de dias. pós-dromo, Então, 3, 6, 8. vamos dizer de 5 a 8 Que dias. você fica inútil. Ou pelo menos com o seu desempenho reduzido. Muito ruim. Baixa. Geralmente o inútil é durante a dor, mas o Uhum. resto você já perde desempenho. Então, se você parar pra pensar, a pessoa que tem uma crise por semana, ela tem basicamente o cérebro alterado o mês inteiro. Sim. É, Porque cada uma dá de 5 a 8. de 5 a 8 dias de... Não, se for Exatamente. mulher tem que ter PM também, lascou-se, meu filho. Não sobra nada. E aí tem uma coisa legal, porque como a enxaqueca tem o pródromo, que tem os sintomas muito Uhum. parecidos com o da TPM, tem mulheres que não têm exatamente uma TPM, elas têm enxaqueca Enxaqueca. menstrual. Exatamente. Porque Pensei nisso agora. Exatamente. Então tem muito diagnóstico errado. Você pode ter, por exemplo, uma TDPM, um transtorno disfórico pré-menstrual, que vai Exatamente. ser o quê? Um cronificador da enxaqueca. Perfeito. As coisas vão começando a juntar e o quebra-cabeça vai fazendo sentido. Só que aí é difícil você explicar para um cara que fez neurologia, que escolheu saber por mais que seja, tá? Eu brinco assim, você pegar a medicina inteira e empilhar desse lado, empilhar neuro do outro, dá quase igual. É verdade. É mais ou menos isso, É né? verdade. Que a neuro... A neuro é pesada. Mas é mais ou menos isso. Só que na prática, o cara que fez isso, ele não foi fazer para pensar em estudar gastro para estudar cibo. Ele não foi pensar... Eu tenho uma aula, tem um curso que... A última edição até, que a gente vai liberar, chama GPS da enxaqueca. E tem todas as aulas têm uns 20 minutos, que é exatamente pro pessoal focar. Sim. Agora, tem uma aula que tem 2 fucking horas. Fucking horas, adorei. É uma maldita aula de anticoncepcional. Cara, se tem uma coisa que tem infinitos, é anticoncepcional. Assim, tem 2 coisas que não acabam no mundo feminino. É anticoncepcional e absorvente. Você vai... Vai no maldito mercado, tem 15 mil com aba, sem aba, ultra absorção, baixa absorção. verdade. Fala, meu Deus do céu. Cara, eu não consigo escolher a minha camiseta. Ó, o público lá tá falando. A vida é Gente, difícil. sabe como escolher essa roupa? Eu mandei uma foto pra minha namorada e falei, tá bom ou não tá? No cérebro Foi executivo. O cérebro Exatamente. executivo, externo. Cara, Tá bom ou não tá? Pronto. aí alguém entra no negócio, tem 15 mil absorventes. Eu falo, Jesus do céu, eu dou tilt. Eu não consigo. Eu não tenho como fazer isso. Cara, é muito impossível. Ai, ai. E aí você começa a ver o outro lado dos absurdos, que é assim, toda enxaqueca piora com anticoncepcional. Não. Já começa que, assim, os primeiros estudos de anticoncepcional e enxaqueca são de uma época onde a dose de hormônio do anticoncepcional era muito mais alta do que é hoje. Era muito violenta. Exatamente. Mas mesmo assim, você falou pra mim que você melhorou durante a gestação, Não, eu Não. melhorei depois de 50 anos. depois de 50 Eu anos. tinha enxaqueca do lado direito, Tá. aqui assim. Andava sempre com a pulsátil, bolsinha com com- um pretinho. com analgésico. É. E assim, eu ficava retardada. É isso, a palavra é essa, E eu retardada. Ficava TDAH, mesmo. dislexia, retardada. Então você É há de isso. convir que as pessoas falavam assim, mas por que quando você, de repente, eu sentava para escrever alguma coisa, eu fazia 8, 10 horas, porque eu falei, tô funcionando, eu tenho que aproveitar agora, porque com a hora que der defeito. Eu tive um professor que eu gosto muito lá na Santa Casa, que foi chefe da Neuro por vários anos, né? E ele, assim, é um dos melhores pesquisadores de AVC que a gente tem no Brasil. E eu lembro que quando eu era residente R3, o último ano ali, né? A gente é responsável pela visita. Então, você vai passar com os seus professores nos leitos ali dos pacientes. Isso. E eu lembro que tinha um caso de AVC e eu tava virado do plantão, tinha tido crise, tava, assim, retardadaço total. A gente fica retardado. Ele começou a falar alguma coisa e eu virei assim e falei, não é assim não.
Não é, eu não sabia porcaria nenhuma. O cara é tipo o papa do negócio. Mas pra você ver como você tava retardado. Completamente. Impulsivo, sem Absurdo. filtro. Né? Eu Tudo de uma começava a ficar. Eu me mexia, parecia aquela ceninha de TDAH criança mesmo, que não consegue parar. Eu ficava exatamente assim. O que eu consegui fazer de autorregulação, de aprender durante a minha vida inteira, ia pro saco em uma Exatamente. crise. Exatamente. Não tinha como. Era impossível. O meu cérebro ia pro saco. Não, eu falava, eu tô burra. Eu tô burra. E quando eu tinha a crise, você estava falando, por exemplo, você é meu professor, tá falando. Eu via você em slow motion. Aham. Vai. E eu falava, não tô entendendo nada É, do que tava exatamente falando. isso. E às vezes eu ria. E você está Nossa. rindo por quê? É porque eu não tava entendendo nada. É desespero. Viajando. Não, eu rio por Eu desespero. rio por Tem gente desespero. que chora. Fuma alguma Não, tem coisa. gente que chora, eu rio por desespero. Ó, eu cronifiquei a minha enxaqueca 2 vezes na vida, né? Então, assim, como é que é o você ditado? tinha? Eu tenho Tem. enxaqueca. E assim, só que eu tive 2 vezes na vida dor diária. Dor diária, todo dia. A primeira, assim, casa de ferreiro. Foi na residência? A primeira foi no final da... Uma foi na residência, essa foi menos ruim, mas a pior foi no final da faculdade, prestando prova de residência. É exatamente aí. Aí você tá dando plantão, tá virado. Eu lembro que eu chegava no... não me orgulho do que eu vou contar, Não, tá? ninguém Pelo se amor de orgulha. Deus. Eu entrava no pronto-socorro, eu pegava um frasco de dipirona, só que eu não pegava dipirona, eu pegava dipirona de fazer na veia. Eu Aham. quebrava o frasco e tomava na boca. Uhum. E eu colocava no bolso do jaleco, assim, ia quebrando o vidro de tu pra ir trabalhando. Cara, quando eu terminei aquilo, lógico, ali eu tava cronificado não por, obviamente, abuso de analgésicos, né? Não precisa ser um Lógico. gênio pra chegar a essa conclusão, mas também por um baita de um estresse, TDAH descompensadaço. Não, a gente fazer residência, meu querido. Eu não prova tinha o diagnóstico de residência. TDAH ainda. Não tinha, não, já completamente tinha, já disfuncional. tinha. Eu fui ter na residência, tive o diagnóstico de dislexia na faculdade e de TDAH na residência. E aí, quando Bum. passou isso, eu fui, prestei a prova, passei, beleza. E aí, não sei como funciona aqui, mas lá em São Paulo, você pode trancar e servir 1 ano. Tipo, no exército, que você né? tá No falando, exército, é, pra porque você homens tem funciona que assim, ir. funciona. Eu falei, pô, beleza, eu tava na merda. A verdade é essa. É. A verdade é essa. Eu falei, se eu virar residente agora, eu vou ser um péssimo residente. Então eu falei, eu vou parar 1 ano, vou ficar em paz, eu vou estudar as coisas que eu quero. Porque aquilo que a gente falou, sempre funcionei bem estudando as coisas que eu quero. Então, beleza, fui ficar 1 ano lá. Só que o que ninguém me falou, e aí no caso eu fui pra Marinha, é que o primeiro mês ali, logo a primeira semana, na Marinha já começa com o treinamento aquartelado. E sabe o que não tem no treinamento aquartelado? Analgésico! Não tem, exatamente. Então eu lembro de vomitar escondido, assim, sol marchando, e vomitar escondido, porque se o sargento visse eu vomitando, era no mínimo 10 flexões. Porque ele Sim, não vai vai entender. Não entende isso. Não. Eu sempre falo que hoje a enxaqueca... Se alguém vem aqui e fala que depressão é doença de gente fraca, essa pessoa vai ser excomungada da humanidade. Só que há 10 anos atrás, isso num programa de TV... Agora, hoje em dia, num programa de TV, alguém fala que enxaqueca ainda é de boa. Então, a enxaqueca hoje é a depressão de 10 anos atrás. Entendi o que você tá falando, É. perfeito, A forma Verdade. como as pessoas enxergam. perfeito. Então, não dá pra esperar que as pessoas entendam o que é. Quem tem vai entender. Às vezes não, mas geralmente entende. Porque isso, a pessoa já ficou lesada. Quanta gente, assim, já vi perder casamento de filha por causa de crise. Já vi perder formatura por causa de crise. Eu já deixei de viajar com os amigos. as E quando pessoas, "Isso é viaja, viaja com frescura." Eu medo. Falei, tá bom, não tem problema. deixa Medo aqui. de ter alguma coisa. Ó, tem gente que já viaja procurando a farmácia. A primeira coisa que você põe na mala de viagem é a bolsinha de remédio. Isso, com medo de paralisar lá. Eu lembro uma vez que eu fui pra Paraty e aí minha namorada tinha cortado o pé, tem aquelas pedras Isso. assim, né? E ela tava de De salto. Não avisaram pra de ela. sandalinha, mas não assim, avisaram pra ela. É só é, tênis. E putz. muito confortável. Não pode ser nem Exatamente. tênisinho. Tem que ser tênis. É muita pedra. É. né? mas é bonito. Não, é É lindo. bonito. É lindo. Ela cortou o pé e eu fui na farmácia comprar algumas coisas pra limpar, comprar alguma coisa, fazer um Uhum. curativo e tal. E eu cheguei e eu vi uma moça que chegou assim, eu quero remédio tal. A mulher da farmácia olhou e falou, mas 3, 4 remédios? Como é que é isso? Você já sabia que era Da pra mesma coisa. enxaqueca. Ela falou, eu tenho Analgésico, anti-inflamatório. tudo. O combo. Isso, O é a combo. palavra que ela usou.
É o meu combo. Aí tinha, só que não tinha o combo inteiro. Aí ela falou assim, mas eu preciso desse porque é o meu combo. E ela saiu num desespero pra próxima. Ela, não, me dá o que você tem que eu vou achar em outra. E foi atrás. É muito desespero. Porque você perde a sua vida. Não, e perde o passeio. Tudo. Você pode ir para aquele lugar para ficar dentro do quarto pedindo a Deus pro tempo passar e ninguém te chamar. Quem tem enxaqueca tá muito acostumado a sobreviver e pouco acostumado a viver. Exatamente. A pessoa vai dando um jeito de sobreviver ao longo da vida. Ela tem que... Eu descobri que minha mãe tem enxaqueca, isso eu sempre soube, mas eu descobri que ela tinha aura recentemente, né? E ela descobriu que ela tinha aura me vendo falar de enxaqueca. Ela veio e falou, mas esse negócio, e começou a perguntar, eu falei, você já teve isso? Já. Eu achava que era normal e todo mundo tinha. Eu falei, meu Deus. É interessante, né, Alexandre, que você, assim, você foi estudar enxaqueca por você, né? Você acabou aprofundando em TDAH por uma experiência. Exato. Isso é tão legal, é tão lugar de fala, no sentido de, tipo assim, gente, acreditem em mim. Porque, assim, não tô falando, porque não tem aqueles, sei lá, dentista ou qualquer médico que fala assim, aí você fala, vai doer. Aí a pessoa você tá doendo. Não, em mim não tá doendo nada. Eu fico enlouquecida com isso, entendeu? Em mim não dói. E quando a gente já passou por aquilo, tipo, vai doer um pouquinho realmente, mas sei lá, 40 segundos. Aguenta porque vai passar 40 segundos. Porque você consegue trazer a realidade pra pessoa. Porque senão vira uma coisa muito hipotética. Exatamente. Né? Quando eu pego um paciente hoje em abuso de analgésicos, eu sou a última pessoa do mundo a recomendar esses desmames forçados. Tirar tudo. Porque foi o que aconteceu comigo. Foi o que quando aconteceu você foi pra comigo. Marinha. Exato. É traumático. É absurdamente traumático. Eu sento e falo, olha, tem outras formas de fazer. Mas eu não quero usar remédio. Eu falei, cara, mas do jeito que tá, não vai dar certo. Vamos fazer da forma certa. Exato. Né? Tipo assim, fazer da errada já chegou onde você chegou. Exato. Então vamos tentar fazer certinho. Eu sempre falava isso aos meus pacientes, quando chegavam super overdose de calmante, não sei o que. Não, eu quero largar tudo. Eu falei, querido, você tomou isso o tempo todo, largar tudo. Vai ser crise de abstinência. Vamos devagarzinho. Eu vou fazer um planejamento para 30 semanas. Isso. Aí eu chegava ao ponto, a prescrição ficava uma apostila. Eu botava semana por semana, do dia tal ao dia tal, para não ter erro. Exato. A pessoa botasse, passou aquela semana, joga fora esse, bota o outro na geladeira. Mas pra não isso ter aí. Erro, porque não adiantava fazer assim, então de tantos dias você faz isso. O cara se perde. Não tem como. Ainda mais quando eu tenho mania de guardar os recordes do consultório, tá? Então, assim, o meu recorde no consultório foi um paciente que chegou, e aí vocês façam a conta por dia, tá? 1.500 analgésicos por mês. Por mês. Fiquem à vontade pra fazer a conta, tá? 1.500 dividido por 30. 150? Por dia? Por dia. Não. 1.500 dividido por 30 dias. É isso. Tá? Então, assim... Não, 50. Não, é 50. 150, tira um 0, 5 por 15, 30. Basicamente, era um menino que estava estudando para concurso na época, ele ficava tomando Ritalina e tomando analgésico de colher, assim. Tá? Mas tem vários, 600, 800, 1.000, é que 1.500, é 1.500 uns quebradinhos. Por mês. É 50. Mas assim, é um nível absurdo. Aí você vira pra essa pessoa e fala, não, arranca tudo. Não há possibilidade. Não vai. Essa pessoa tem mais chance de convulsionar do que de melhorar. Exatamente. Que aí vai complicar mais ainda a situação. Exatamente. Você vai ter que entrar com outras coisas e não vai rolar. Exatamente. E aí a gente pega mais um exemplo de um cronificador, que é a cronificação química. O mais óbvio é analgésico, mas você pode ter para as outras coisas. Você pode pegar, por exemplo, cafeína. Cafeína é um cronificador. Só que, quanto? Acho que essa é a grande palavra. Pois é, quanto? Quanto? A gente tem alguns estudos clássicos que chegaram a um número meio mágico, assim, aqueles números mágicos da medicina, né? Que é de 100 a 200 miligramas de cafeína. É o que a maioria das pessoas com enxaqueca 100 suporta. a 200. Isso dá mais ou menos o quê? 2 xícaras de café coado ou 1 xícara de café expresso. 1 xícara. De não café é a pequenininha. É, a xícara pequenininha. Do expresso. Do expresso. Então é 1 por dia. Isso. E do coado... 2. Tô no coado. Suave. Tô no coado. Só que isso é uma métrica para a população geral. E a gente sabe que cafeína tem um metabolismo errático.
Então, algumas pessoas vão metabolizar mais devagar e vão ter mais efeito da cafeína, outras vão metabolizar mais rápido e vão ter menos efeito da cafeína. Cabe ao médico saber analisar aonde essa pessoa está. Posso pedir um exame genético de metabolização? Posso pedir. Beleza, é uma possibilidade. Só que só esse exame resolve? Não. Porque a maioria dos fatores que mudam o metabolismo da cafeína não são os fatores genéticos. São fatores que a gente põe. Então, por exemplo, anticoncepcional diminui o metabolismo de cafeína, medicações que têm metabolismo hepático diminuem, ser mulher naturalmente já diminui, aumenta a sensibilidade, ter transtorno de ansiedade, por exemplo, ter transtorno bipolar, ser TDAH. Então, tudo isso aumenta. Então, vai ter gente que vai estar mais para 200, só que vai ter gente que vai poder precisar menos de 100. Menos ainda. E aí tem uma coisa que as pessoas falam, pô, mas se eu não tomar café, nada, se eu zerar, eu tenho também dor de sinto. cabeça. Sim. Tem uma pergunta pra você aí. Pois é. Vamos lá. E aí? Essa é a minha dúvida, porque assim, eu sofro com enxaqueca há muito tempo. Tá. E eu sempre tive do café, porque eu era apaixonada com café. Uhum. Mas aí tinha aquilo, se eu tomava muito café, enxaqueca na certa. Perfeito. Mas se eu não tomava café, quando eu cortei totalmente, enxaqueca Na na certa. Beleza. Então, Ah, eu cheguei no meu limite, assim. Eu tomo uma dose por dia, porque eu evito a dor e também de um lado e de outro. Eu não tenho a dor porque eu tomo uma dose. Aí você tem um negócio chamado abstinência à cafeína, cujo principal sintoma é dor de cabeça. E é uma dor de Se cabeça... ela tira tudo. Se ela tira tudo. Uhum. E é uma dor de cabeça que não passa com nada, exceto cafeína. Qual que é o lance aqui? Se você toma café, uma dose por dia todo dia, e em um único dia que você ficou sem, você já tem dor de cabeça, porque a abstinência ela é rápida, ela surge em 24 horas. Provavelmente você está usando mais do que você tolera. Porque se você tolerasse essa dose, você não entraria em abstinência. Então, se você não está tolerando, se você está tendo dor na Entendi. retirada, você provavelmente está em abuso Mas de você cafeína. toma uma xícara de coado ou de... De coado, assim, de manhã eu preciso de um café de manhã. Então, eu tomo Então, o uma certo seria xícara. ela tentar meia Menos, xícara. exato, meia xícara, ou pegar o seu café e dividir uma parte dele com cafeína e uma parte sem cafeína. Tem gente que gosta de misturar, Fazer um misto dos fazer dois, um né? mix, tipo, a 3-1, e aí você vai ajustando o quanto que você Perfeito. curte ali pra você poder ter também um prazer que você gosta, que tá tudo bem. Mas qual que é o lance legal? Alguns desses fatores que vão fazer você ficar mais sensível à cafeína são controláveis. Por exemplo, se eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, mas eu tratei ele e eu já entrei em remissão, eu vou voltar a conseguir tolerar um pouquinho mais. E entra no que a gente estava falando de cronificação. A cafeína aqui, ela pode ser um cronificador quando em abuso, só que ela também pode ser um gatilho. Se todos os outros fatores estão bem controladinhos, bem bonitinhos, você vai tolerar mais cafeína do que você toleraria. A gente vai sempre brincar com essa ideia do copo, de que o copo tá um pouco mais cheio, um pouco mais vazio, e você vai ter que ir equilibrando tudo isso. Então, depende da fase, se eu tiver na fase de cronificação ou não. Exato. Só que a gente sabe que pessoas que têm... Isso é uma política até da Sociedade Brasileira de Cefaleia. A gente tem um ditado, né? 3 é demais. Se você tem mais de 3 dias de dor por mês, isso já é uma enxaqueca que está perdendo o controle. Então, você já está num processo de cronificação. O termo enxaqueca crônica, ele foi criado para falar o seguinte: quem tem enxaqueca, com mais de 15 dias de dor por mês de cabeça, independente se essa dor é a clássica da enxaqueca ou não, até é solicitado que você tenha pelo menos 8 crises clássicas por mês, mas a maioria geralmente é aquelas dores que parecem tensional, sabe? Mas é tipo tensional. É tipo tensional. Mas exato. tá dentro Ela da dor da enxaqueca. só que é a enxaqueca crônica, que era o que chamava antes de enxaqueca transformada. Então a gente hoje chama de enxaqueca crônica. Só que tem um trabalho bem recente que eles falaram o seguinte: beleza, 15 dias a gente vai chamar de enxaqueca crônica e por quê? Por quê? Por que é 15? Né? Aí, por que a gente definiu 15? Como foi definido? Você juntou um bando de especialista e a galera levantou a mão. Eu acho que é 15, eu acho que é 10. Entendi. Não tem evidência científica de por que é 15. E aí alguém falou, e se for menos de 15? E aí eles fizeram um trabalho para 8 dias. Porque olha só, o que define uma enxaqueca ser crônica? São as complicações dela. E eles foram avaliar qual que é a diferença entre complicações. Então, piora de ansiedade ou geração de transtornos ansiosos, depressão, instabilidade emocional, piora cognitiva. Foram todos os parâmetros que a gente estava conversando. E compararam 8 dias com a mais de 15. Resultado, qual foi a única diferença que eles encontraram? Os dias de dor. Então, na prática, 8 também é crônica. E esse conceito começou a mudar. Hoje em dia, a gente olha para essa doença e pensa assim: eu tenho um processo de cronificação contínuo.
Eu vou ter pessoas que vão estar menos cronificadas ou mais cronificadas. Se eu tenho 5, 6 dias de dor, eu tô menos cronificado que alguém tem 30. Mas eu tô mais cronificado do que alguém tem, que nem eu hoje tenho 1 dia de dor leve por mês. Que a cronificação ela não muda só o número de dias de dor. Ela vai mudar também a intensidade, a refratariedade, aquela dor que, antes a minha dor passava com uma dipirona, agora eu tenho que usar 30 Muito remédios mais. diferentes e não passa. Obrigada, Essa doença tá mais refratária, ela tá mais cronificada. É aquele paciente que tem uma crise de pânico que passava com uma dose baixinha, por exemplo, de um benzodiazepínico E ele qualquer. tá tendo que aumentar. E aí tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, e o céu vira o limite. Qual que é a lógica das pessoas? A Mas lógica... o mínimo é 3, O quê? a cronificação. Isso, a gente começa a chamar, falar, essa pessoa está em 3 por processo mês. de cronificação quando ela tem mais 3 ou mais por mês. Exatamente. Só que se você olha pro lado de eu tenho uma doença contínua, por que que eu, Alexandre, tenho uma crise leve por mês hoje, que na maioria das vezes nem precisa usar nada, ela passa sozinha, comparando com alguém que tem um dia por semestre? Eu tô mais cronificado que ele, Com certeza. entendeu? Só que a gente na medicina precisa criar crivos, porque a gente tem que conversar, tem que ter algum critério, né? Mas a lógica do negócio, ela é muito mais... Concorda comigo que é meio bizarro? Você fala assim, vamos supor que fosse 15 dias. Até 14 dias tá beleza. 15? Não. Exatamente. Não. Não, peraí. É a coisa do espectro, né? É O isso! conceito É isso! de todas as patologias tem que entrar pro espectro. É porque aí isso. você vai É isso. abrindo janelas, né? Assim, eu acho que o conceito, pelo menos dentro de saúde mental, todo conceito de espectro, para mim, é Concordo. válido, sempre. Concordo. Sempre. Super. Pra mim, um dos mecanismos de cronificação mais... Não vou nem dizer mais graves, mas talvez um dos que mais chegam a níveis de cronificação muito altos é TAB, bipolaridade. Porque imagina, Com certeza. pensa você como psiquiatra. Você consegue olhar e falar, nossa, é fácil achar um psiquiatra que sabe tratar TAB direito? Difícil, É mesmo. muito Dificílimo. difícil. Agora, imagina um neurologista que não é, 99% das vezes, treinado para isso. Então, Não, assim, mas- o meu consultório, ele tem mais de 30% de TAB. Ele tem mais TAB que a maioria dos consultórios de psiquiatria que eu conheço. Porque, geralmente, é um paciente que chega extremamente grave, com um nível de cronificação absurdo, e que tá todo mundo dando antidepressivo para ele. que pode piorar. Pior. Exato. E esse é um outro ponto. A maioria dos Que pode- antidepressivos pioram não só o TAB, mas pioram a enxaqueca. Exatamente. A maioria dos antidepressivos pioram a enxaqueca. Tem alguns que melhoram, mas vários pioram. Vários. E aí entra naquela coisa do preconceito. A enxaqueca é emocional, então... vou diminuir sua ansiedade. Só que você tem que entender que você tá num espectro que tá pegando duas doenças. Então você pode até usar um antidepressivo se aquele paciente tolera. Se ele, não tô falando um Mesmo espectro assim, bipolar. com muita parcimônia, se for bipolar. Não, isso que eu tô falando. Tô falando bipolar. Eu tô falando tá assim... falando de uma maneira geral. Vamos pegar, por exemplo, uma depressão grave, não bipolar, Uhum. tá? Aí você pode pegar um antidepressivo... Porque a enxaqueca, ela piora com a maioria dos antidepressivos, independente do paciente ser bipolar ou não. Sim, sim. Esse é o ponto aqui. Mas tem alguns que melhoram. Então você tem que saber quais são para poder falar, ó, esse daqui, ele realmente trata, por exemplo, depressão e melhora a Melhora a enxaqueca. enxaqueca. Para fazer o tratamento combinado. Uhum. Hoje em dia, a gente tem medicações que elas são clássicas, né? Que não foram desenvolvidas para enxaqueca. Desde alguns antidepressivos, alguns remédios para pressão, alguns anticonvulsivantes. Anticonvulsivante. Uhum. Não foi desenvolvido para enxaqueca. Só Mas que funciona funciona. muito bem. E qual que é a sacada que a gente faz hoje? É você olhar para o mecanismo de cronificação principal daquela pessoa. Concorda comigo? Uma pessoa que tem 30 dias de dor por mês, ela não vai ter só um mecanismo de cronificação. O emocional dela vai estar destruído, o intestino dela vai estar destruído de tanto tomar analgésico, ela vai estar em abuso de analgésico. Você vai ter 4, 5 mecanismos. Eu sou bem honesto com os pacientes e falo assim, ó, a função dessa primeira consulta hoje é eu conseguir mapear a Exatamente. quantidade de problemas que estão acontecendo aí. Fazer seu Excel. É isso! Nossa! Fluxograma. É exatamente Para isso. ver qual vai ser a tática de batalha. É, Porque é uma batalha. porque você tem que escolher quais brigas você quer em cada momento. Exatamente. Tem Exatamente. paciente que fala assim, nossa, na menstruação eu pioro muito. Mas você fala, cara, se eu for mexer aqui agora, vai dar caca em todo o resto. Então você tem que às vezes Tem abordar que as criar outras... hierarquia, né? É essa palavra, De hierarquia. abordagem. E o paciente tem que saber isso para saber que a gente vai ter que, aos pouquinhos, porque se tirar uma base, pode desabar Desaba tudo. tudo. Eu né? tenho mania de pegar uma folhinha e desenhar.
Fala, tá, Tá Isso bom. é fundamental. o que eu acho que é assim, isso a medicina tá pecando, o pessoal da psicologia já tá começando a fazer isso, que é a terapia de esquema, terapia do esquema. É. Eu acho aquela abordagem tão legal, mas tão Que legal. fica visível, Isso. fica fácil de memorizar. E, né? e assim, é de uma obviedade linda. É lindo aquilo. Porque é isso que a gente tava falando. O corpo, ele vai interagir. Então você tem que entender tudo isso. Ah, a pessoa tá com... Tirando a bola da enxaqueca, tá com depressão, mas ela tem uma alteração intestinal. E aí, será que isso tem a ver? Ah, essa pessoa tá com depressão, Não, ela você tá tem que mantendo dor construir crônica. como é? Cada paciente você constrói Uma proposta terapêutica uma proposta única. terapêutica visando tudo isso que ele Exato, apresenta. exato. Por isso que é tão difícil você estabelecer opções terapêuticas e dividir isso com ele. Isso. Senão você perdeu a guerra. Mas me ajuda muito quando eu ponho isso no papel Não, com pra dividir. É a visão da pessoa, porque a pessoa entende, tá? Eu não estou melhor. Por exemplo, às vezes você tem um paciente em abuso de analgésico, você fala, olha, eu não vou abordar isso. Enquanto eu não abordar isso, você não vai melhorar. Mas eu preciso resolver esses outros problemas, Para porque... poder agir nisso, Exato. tirar o analgésico. Porque imagina se eu pego e arranco o analgésico de um paciente, por exemplo, que tem um monte de outros mecanismos de cronificação. Ele vai continuar tendo dor pelos outros mecanismos. Mas vai ter abstinência dos analgésicos. Vai ter abstinência dos analgésicos e mesmo passando a abstinência ele não vai poder usar. Exatamente. Então vai ficar muito pior. Aí a palavra é essa, hierarquia. É exatamente o que você falou. Você tem que criar hierarquia de tratamento. Isso não tá escrito, Mia, né? Me diz uma coisa, vou fazer uma pergunta aqui. A Mia quer engravidar ano que vem e Uhum. nós todos aqui queremos. Uhum. Tá Nós todo mundo, queremos tô ser esperando avós. para ser tia-avó dela e do Gabi. Tá todo mundo na expectativa, Uhum. achando que a gente vai trazer até o neném aqui podcast. Ele vai, já tem nome. Já tem nome. Ele vai ser criado aqui, né, no Pod People. E ela tem enxaqueca. Ela tem que se tratar antes. É. Esse é o ideal. Tá vendo? Mi? Vai para São Paulo. Vai pra São Paulo. Isso. Próxima vez que a gente for gravar em Telemedicina. São Paulo, você vai porque a gente tem que preparar, que eu não quero estresse Ela tem uma pro dor meu de neto. cabeça absurda. Eu não quero pro meu... Exatamente. Muita gente. Pretendesse engravidar, como que seria isso? Hum. Porque... Quantos meses antes ela tem que se tratar? Mais ou menos. Aí vai depender do tempo que a gente vai demorar pra você conseguir descronificar. Mas uma Eu média prefiro- crônica. Ah, pelo menos 1 ano seria o ideal. Então, Mas você Mi, prefere. Vamos começar. Você prefere. Que você falou aí cortou. Ah, então. Por exemplo, quando eu tenho Vou dar um exemplo diferente. É mais comum que aconteça o contrário. A pessoa engravida, aí é o show do horror. E assim, aí não pode usar nada de remédio. Bem, primeira coisa, existem tratamentos específicos para gestação. Que bom. Primeira coisa que eu gosto de começar falando isso, porque já ajuda a tirar o desespero. Um tratamento que a gente usa muito chama bloqueio occipital, que é uma anestesia que a gente faz no pé aqui da cabeça, dá pra fazer em outros locais também, mas é um tratamento super seguro pra mãe e pro bebê. Pro bebê. Olha aí, mamães. E é importante falar gestantes. isso, porque gestante enxaquecosa tem que tratar, porque não tratar, ainda mais nos casos crônicos, está associado a problemas da gestação. Então, parto prematuro, descolamento de placenta. Não, fora meu neto estressado, que nem um doido. Abuso de analgésicos durante a Exatamente. gestação, que pode trazer problemas pro bebê. E assim, a gente tem uma métrica que ela não é a melhor do mundo, é meio aquela coisa dos 15 dias. A galera Uhum. levantou a mão e falou o que acha, sabe? É o seguinte, quanto tempo demora para descronificar? Acho que essa é a pergunta que responde a sua pergunta. Então, assim, a gente considera que, uma vez que você entrou naquela meta de 1 ou 2 dias de dor por mês, a partir dali, de 9 a 12 meses, você tem que manter esse padrão. Só que não é assim, você pode manter esse padrão às custas 100% de um remédio, por exemplo. O que vai acontecer quando você soltar o remédio? Vai parar tudo de novo. Exatamente. Então você tem esse tempo não só para diminuir as crises, para o teu cérebro poder se recuperar. Imagina que o que está acontecendo com o seu cérebro é tipo eu que sou branquelo aqui, vou na praia e fico vermelho. Com certeza. Todo dia eu vou pra Queimado. praia e me queimo mais. Todo dia isso vai acontecer. Eu preciso de tempo para minha pele recuperar. Você precisa de tempo sem crise para o teu cérebro se recuperar. Então é isso que é a descronificação. Você atingindo essa meta de 1, 2 dias de dor no máximo por mês. E dor que não seja refratária, é importante Mais ou falar. menos como você tá. Com Isso. uma por mês. Uma por mês, às vezes tem Exatamente. mês que eu não tenho, pode ter Não, um a mês que minha é um até tem melhorado. Já Ótimo. foi muito Melhorou pior. bastante. Né, não, Mi? Principalmente com a mudança do Foi muito Uhum. pior. Muito Ó. pior. Mas assim, eu Você acho que usava ela com tem pausa? Não, sem. Porque o período menstrual era terrível. Então, você tinha pausa ali do anticoncepcional. Porque aí você tinha período menstrual.
Não, eu Não. não tinha o período. Não. Era contínuo. Contínuo. Então, É. mas aí como você sabe que o período menstrual... Ah, entendi, porque antes era terrível. Isso, Agora eu entendi. Isso tá acontecendo Ah. em tempo real. Só no Pod People. É verdade. Cada um aninho de Pod People tá evoluindo tanto, gente. Agora a consulta Isso acontece mesmo. ao Ó, quando a vivo. gente for pra Ao São vivo. Paulo, a gente faz um ao vivo aproveita, com ele. né? É. Amei isso. Não é? Continua, Já é por médico favor. paciente. Vamos Eu tô lá, do vamos lá. paciente. Essa é uma das possibilidades. Só que qual que é o problema? Lembra que a gente falou que tem que ter hierarquia pra tratar? A gente sabe que existe uma lenda urbana de que o estrógeno piora a enxaqueca. Isso vem da época onde os anticoncepcionais realmente tinham Tinham doses muito doses altas. cavalares. Nas doses atuais, não é essa relação assim. Mas se fosse, ainda que fosse, vamos pensar o seguinte: na gestação, você tem 10 vezes mais hormônio do que o anticoncepcional. Então, a diferença é que na gestação o hormônio está estável, tirando o começo e o finalzinho, lógico. Agora, se você faz as pausas, ou mesmo a sua menstruação normal, quando você tem as oscilações normais que vai da menstruação, você vai ter uma oscilação. E essa oscilação vai funcionar como um gatilho, beleza? Exatamente, era o que acontecia. E esse excesso de dor, que vai às vezes ficando refratária, a própria enxaqueca pode se cronificar. Então, usar um anticoncepcional contínuo pode ser uma estratégia? Pode. Qual que é o problema? Se você faz isso para todo mundo, você vai ferrar 15% das mulheres, que é o que a gente sabe que tem, e esse dado é um pouco mais confiável, que é a quantidade de mulheres que têm intolerância ao progestágeno, não ao estrógeno. Então, pelo menos 15% pioram com a progesterona. E aí tem um outro ponto. Se essa mulher tem endometriose, ovário policístico, por exemplo, ou qualquer outra adenomiose, o que seja, você tem que levar isso em consideração na hora de escolher qual anticoncepcional e qual método. Se você pega um anticoncepcional que ele é muito pró-androgênico e essa mulher tem SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, você vai piorar muito ela. Ela provavelmente vai ficar mais irregular, vai ter mais escapes. Entendi. Então você vai preferir um anticoncepcional que seja anti-androgênico para aquela mulher. Então você vai ter que adaptar isso. Só que esse é um mecanismo. Se você tem aquela ideia do copo que está cheio, a menstruação talvez não seja uma gotinha, beleza. Ela talvez seja algumas gotinhas, porque é um gatilho um pouco mais Não, forte. mas, meu querido, ela vai a você. Tô falando sério. Ela vai, Eu é um tenho que prezar investimento pelo meu nosso. neto. Meu filho é casado com Vou estar em ela. São Paulo na Ah, Ela é próxima. maravilhosa, ele também. Eu quero um neto. Ah, Não, eles querem. Eles querem. E aí- Então a gente é Queremos. tudo muito. não, e tem, Todo mundo tá querendo. E tem vários tratamentos que a gente pode fazer para você conseguir descronificar e ter uma gestação mais saudável. E aí, na gestação, tem opções que são mais seguras. Tem alguns suplementos que a gente pode usar, tem o próprio bloqueio, e tem algumas coisas mais off-label que eu prefiro nem falar aqui, porque a galera vai começar... Vai começar a questionar. Não, isso a gente vai fazendo ao vivo. Isso tudo E bem. aí a a gente faz gente no ao abre vivo. uma live ao vivo em São Paulo. Mas tem até um trabalho legal, e esse dá pra falar, apesar de ser off-label, porque tem um trabalho que é um bom trabalho e é brasileiro, se eu não me engano, que eles compararam cápsula de gengibre. De Ó, a gengibre, gente por trouxe isso o que chá ele- hoje. Gente, por isso que ele chegou aqui pedindo chá Aqui, de ó. gengibre, E tá? Cápsula de- hortelã. Exatamente, cápsula de gengibre, então é uma quantidade alta, não é a quantidade que tem no chá, tá? É uma Uhum. quantidade bem mais alta, com sumatriptano, o Sumax. Sim, do Sumax. Exatamente. E nesse trabalho deu igual. É mesmo, né? É um grupo Parecido bom, com. é estatisticamente igual, mas vamos dizer que talvez seja muita crença dizer que é igual, tá? Tá. Mas, o que a gente pode tirar dali? Ok, então eu tenho um efeito terapêutico de um remédio que, entre aspas, eu posso usar ali na gestação, por exemplo, de forma muito mais segura para esse bebê. Então é uma tática que a gente usa, por exemplo, para evitar o consumo de analgésicos durante a gestação, porque a gente sabe que existe associação não só de remédios contínuos, mas também de analgésicos com problemas para o bebê. Então a gente vai pesar isso e a gente vai tentando buscar caminhos alternativos. A gente tem muito trabalho, por exemplo, com fisioterapia, com acupuntura. Então a gente já tenta fazer essas coisas. Não, você vai fazer o planejamento todo. E todo mundo aqui vai seguir. Não, você Todo pode ter mundo. certeza, se ela tiver que todo. Com certeza, todo Seguir mundo. direitinho. A criar e a produzir. Não, isso já está decidido aqui, né? Eu quero ser chamado batismo da criança. Com certeza, você Se que Deus vai salvar quiser. a pátria. Você vai acompanhar. O único medo que ela tá é da enxaqueca. Tirou a enxaqueca, É meu verdade, filho. verdade. Mas Sempre foi. Não é? Cara, Você Sim, não me falou exatamente. E a isso, gente mas eu percebe, sabia. assim, Não, mas ela sempre foi. a Mia, assim, tadinha, ela fica completamente disfuncional.
Sim. E ela é super ativa. E ela é muito produtiva, muito proativa, mas a gente sente que ela fica. Ninguém fala nada assim. Não Que me cobram, não- não me de cobram. jeito Eles entendem que Mas é. assim, e ela fica chateada com ela. Porque Porque ela se sente percebe, improdutiva. Tem essa coisa de... igual Que ela acontece gosta, com ela TDAH, gosta, ela sabe? faz tudo muito bem. Ela é a nossa executiva aqui. Sabe aquela coisa do TDAH de todo mundo achar que é preguiçoso, que é não sei o quê? Com a enxaqueca, a galera acha que é um miguezão. Então, testado de novo, ai, tá com dor de novo, ai, não sei o quê. Ai, é mentira, né? E a pessoa vai no pronto-socorro, o médico olha pra ela com essa cara, a enfermeira olha pra... Todo mundo olha pra ela com essa cara. Exatamente. Um puta de um preconceito. Mas é que a gente falou, a enxaqueca hoje, a depressão é 10 anos atrás. De 10 anos. Perfeita comparação. E isso vai ainda acontecer por muito tempo, infelizmente. Só que a gente vai precisar... Pô, eu tô aqui pra tentar bater nessa tecla, pra tentar mudar Exatamente. isso. A gente tem Não, que e mudar. vamos comprar a sua briga também. Ô, Bru, você queria saber daquela coisa de enxaqueca? Orgasmo. Tá a sua vez agora. É, Bru? Eu quase cuspo, né? Bru, é a sua vez. Agora é sua vez, vamos lá, Enxaqueca faz a depois pergunta. do Ai, vucu-vucu, é isso? Então, é porque tem aquela frase. O seu primo, Não, né? não, Não, é aquela, ele mesmo, aquela, é ele mesmo. aquela frase recorrente, tipo assim, pô, hoje não, tô com dor de cabeça e tal. Aí eu queria saber se. Não, o isso orgasmo, daí é uma ele- forma. Mas você Isso. também perguntou sobre pós. Pós-orgasmo. Também, se pode. Boy, Se tem alguma a cefaleia com o orgasmo, como é que se tem alguma relação também. Vamos lá. É porque todo mundo bota a culpa na enxaqueca antes, né? Não, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Tem Mas a três principal relações. Tem três é a relações. Vamos pós-orgasmo. prestar atenção, Tem gente. 3 Enxaqueca relações. e sexo. Eu acho até que a principal é a enxaqueca, porque 90% das pessoas que têm enxaqueca, elas, quando estão em crise, elas pioram com esforço físico. E aí o vucu-vucu sem esforço físico Gente, não tem. existe, Legal, né? não Não, não existe. tem É uma que ter o atividade vucu-vucu, aeróbica. Exato. Se esforça, por favor, se esforça, né? Todo mundo agradece. Sacanagem, tem que se esforçar. Eu acho que tem que ter um parceiro que se esforça Exato. pra fazer por dois. Pô, por favor. E aí, o Gente. esforço é esforço físico, gente. E muito, piora. Piora, A verdade, dor. Então a verdade. gente entende. Só que olha que legal, tem algumas pessoas que quando, não é todo mundo, mas algumas pessoas quando tem o orgasmo tem um efeito analgésico e a dor passa. É bizarro. A pessoa literalmente parece que tirou com a mão. Uhum. É bizarro. Aí tá um bom jeito de você convencer alguém, né? Olha, vou resolver É porque assim, sua dor. Juntando a de hoje, juntando com a conversa de ontem, a minha tireoide tá super bacana, porque eu tô suando na hora do negócio. Entendi. É. Aeróbico. É o aeróbico. Não, Aí eu fiquei senão- feliz, porque não. dizia que quando a gente não tá suando no exercício, de repente pode ter algum problema da tireoide. Exatamente. Como ela agora tá regulada, eu tô sentindo que eu tô Exatamente, coisa suando. boa. Mas É. fala, meu Fala. querido. Mas Sexo e enxaqueca. Mas existe uma outra dor de cabeça, daquela série mais de 200 dores de cabeça já catalogadas, que a gente chama de cefaleia orgásmica, que é uma dor que acontece o contrário. Quando a pessoa tem o orgasmo, ela vem com uma dor e parece que a cabeça vai tinha um explodir. paciente. E Ele essa- acha que vai ter um AVC, Não. que vai ter alguma Ele coisa. tem Ele sempre fala certeza isso, que tá né? tendo um AVC. AVC. Ele ia falar assim, explodiu um negócio na minha cabeça, tá? E ela tem um tratamento específico, que não é nada a ver com o tratamento da enxaqueca, tá? Mas ela tem mas é um negócio limitante, porque imagina o trauma que fica na pessoa. Não, e, com certeza. e te falar que, eu não sei se seu paciente era homem ou mulher, Homem. mas Homem. Tadinho, cara. é mais comum em homem. Agora, quando acontece em mulher, eu acho que é mais traumático. Porque aí, tantas mulheres já têm dor na relação, já não tem aquele É. parceiro esforçado. Esforçado, Isso. dedicado. Dedicado. Exato. Né? Que não capricha nas preliminares. Exato. É. Aí fica mais difícil. E aí ainda tem isso, entendeu? E aí ainda tem isso. Então, assim, o que a gente sabe é que ela também tem uma relação com fatores psíquicos associados. Não é só, a pessoa pode ter nada psíquico e ter cefaleia orgásmica, tá? Mas tem também alguns casos de correlação. Então, principalmente na mulher, preliminar ajuda. Muito. Né? Sempre. Seja Sim. delicado. Ele é um TDA, ele é um cara hiperfocado. Entendeu? Porque TDAH é Empático, é esforçado, empático. é cuidadoso. Exato. Por isso Ele que a tem, na namorada hora de vestiu ele ensinar. direito. É. Por isso que vestiu direito. Exato. Se ele não fosse isso, ela botava ele Porque na horrível. hora de ensinar, ele se preocupa, porque ele tem a Claro. dificuldade para aprender, então ele se preocupa para Claro. ensinar. Na hora do negócio, ele vai lá ser super
porque ele quer dar o melhor dele. É Com sempre assim, certeza. Bom, gente. mas TDAH tem eu vou coisas te contar, muito já boas. que tá nesse papo, eu vou te contar uma das piores crises que eu tive, tá? Não sei dizer se foi a pior, mas acho que foi uma das piores. E foi a ver com Vucu Vucu, tá? Foi a ver com o Foi a ver- Vucu. eu tava na praia e eu tava começando a ter crise, assim. Tava levinha e tal. Falava, dá. Aí saímos da praia, fomos pro apartamento. Só que aí você vai pondo esforço Tomar físico, banho, né? literalmente tomar banho, tá? Literalmente tomar Isso. banho. Tá? Claro, depois da praia. Depois da praia, não comecei tem a associar. Eu falei, sentido, meu Deus, não ele vai começar a acontecer na praia. Não, de jeito Aí nenhum. aí Na foi pro banho. Não, praia vai tomar banho. É a ideia. A ideia. Vamos pra casa. Aí o banho, Uhum. e aí banho, sabonete. né? Mas assim, cara, começou escalador. Nossa. Eu vou te falar o seguinte, eu resolvi o dela, mas o meu não resolveu. Não tinha como. Eu não consigo, tipo assim, o dela resolveu, e depois eu Uhum. falei, olha, resolveu, dando. Depois não eu consigo. resolvo. Olha que amor. Eu Isso é literalmente amor. Você foi pro sacrifício. Nossa, Você... eu saí dali pro vômito, tá? Tadinho. Horroroso. Mas por que isso acontece? Lembra que eu falei que enxaqueca não é dor de cabeça, é uma disfunção cerebral e Uhum. você tem uma hipersensibilidade aos estímulos? No Inclusive, córtex todo. no cérebro como Como um um todo. você pode ter essa hipersensibilidade sensorial de luz, barulho, mas olha só, quando você faz o vucu-vucu ou qualquer esforço Uhum. físico, o que acontece? Isso também acontece na academia. Você aumenta a pressão intratorácica, porque você está fazendo força. É. Uhum. Esse aumento de pressão intratorácica, ele é refletido para o seu cérebro. Então, você aumenta a pressão intracraniana. Quando você tem um paciente entubado, por exemplo, você consegue ter um catéter medindo a pressão no Uhum. cérebro e você ajusta A Vai respiração. a ajustando. respiração e você vê a variação de pressão ali. Perfeito. Essa pressão que está indo para a cabeça, ela vai comprimir os nervos da cabeça. O cérebro não sente dor, mas os nervos que vão inervar os vasos sanguíneos da cabeça, esses podem sentir. Uhum. Os nervos que vão inervar as meninges, que é uma espécie de membrana que tem em volta do cérebro, esses também vão sentir. E a hora que você faz um esforço físico, esse aumento de pressão é sentido por esses Entendi. nervos. Sabe aquela sensação de que tem um vaso que vai explodir na tua Pulsando. cabeça? Esse aí. E aí já te falaram que é coisa da sua cabeça, é isso? Esse Ah, vaso tadinho. existe. Vamos começar por ali. Só que, Se fosse uma sensação de que algo, mas não tem nada ali, né? mas tem. Sensação. Esse é o ponto. Tem. Só que tem durante a crise e tem agora também. A diferença é que agora você não tá sentindo. Por quê? Porque o nervo que tá encostado naquele vaso não tá hipersensibilizado. Se você entra em crise, a capacidade sensorial aumenta tanto, não só para olhar a luz, ouvir barulho, mas também até para sentir a pulsatilidade. Uhum. Daquele vaso que tá com o Exato. nervo grudadinho. Exato. Perfeito. Você até tem uma pequena vasodilatação, mas ela é praticamente irrelevante perto do grande problema que é esse nervo fica tão sensível que uma pulsatilidade normal Sim. vira dolorosa. Do mesmo jeito que uma luz normal vira dolorosa. Perfeito. Entendi. Maravilha. Olha, Bru, vai se tratar, meu filho. É. Porque você tá evitando de fazer sexo com sua Tava com namorada. medo, né? Isso não tá Tadinho. ficando bom, entendeu? Mas Não. é bom reforçar das preliminares. Eu né, que é muito acho melhor. importante, Importante. Eu acho Isso, melhor. Isso, vai, olha das duas isso. hein? partes. Das das duas duas partes. É, eu Vê se acho. favorece só uma, mas favorece os dois. Não. Não, tá certo, Tá, tá gente, certo. por favor, Hoje né? você já tem uma desculpa. Vamos Vamos agora lá. para as perguntas do... Direto para as perguntas do... Ah, aqui. Alexandre, deixa eu te perguntar, te falar uma coisa. Nós temos uma comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. Tá? É uma comunidade que foi criada junto com Pod People, né? E são pessoas que têm muita vontade de aprender e saber. Pessoas que têm sede do conhecimento. E elas, o que a gente faz? 15 dias antes de você estar vindo aqui, a gente apresenta o seu perfil para elas. Pede para elas não seguir naquele primeiro momento, para quando o episódio vir ao ar, aí sim elas seguem. Mas elas vão ali ler e entender um pouco do seu conteúdo. E em cima desse conteúdo que você fala na rede, elas fazem as perguntas para você. Beleza. Então vamos lá? Bora. Muita coisa já deve ter respondido Exato, durante o nosso bate-papo, mas vamos lá. Que hoje teve até consulta. Hoje teve consulta. Eu já tô tranquila que meu neto vai nascer sem o estresse da enxaqueca de Não vai Michele. ter a enxaqueca. Né? Vou falar isso pro meu filho hoje, quando acabar esse episódio. Vou ligar para ele. Existem diferentes tipos de enxaqueca. E quais são os principais sintomas? Certos alimentos podem desencadear? Tem duas perguntas aí. Uhum. Pelo que eu entendi, enxaqueca tem as 4
fases que você Isso. explicou, que é o pródromo, aura, Dor. dor e pós-dromo. Esse dedo aí é genial, cara. Esse dedo é genial. Para você ver que eu continuo para poder organizar o pensamento. E certos alimentos você colocou. Uhum, uhum. Também Só a um- gente respondeu. Já está respondido? Tem um ponto que eu acho que Fala. vale a pena a mais. Porque assim, a gente, teoricamente, separa em dois tipos de enxaqueca. Isso muda o tratamento? Muito pouco, sabe? A ideia da descronificação continua valendo, muda algumas coisas em termos de medicação, mas é mínimo. Que é a enxaqueca sem aura e a enxaqueca com aura, tá? Uhum. Só que essa é a classificação aceita no mundo inteiro. Só que existem alguns subtipos que eles não são exatamente tipos de enxaqueca, mas são pequenas variações. Uhum. Existe uma, que talvez seja a mais famosa desses subtipos, que a gente chama de enxaqueca vestibular. Lembra que você me perguntou se a pessoa pode ter enxaqueca sem dor de cabeça? Foi. Essa enxaqueca vestibular, a pessoa pode ter... Lembra que, crise, a fase de dor dura até 3 dias. Isso. A pessoa pode ter 3 dias de tontura ao invés de dor de cabeça. Que interessante. E ela pode ter... Vestibular. Exato. Aham. Ela Tá. pode ter uma dorzinha bem leve ou não ter. O que caracteriza é que pelo menos metade dos episódios ela tem dor, mas metade pode não ter, né? E esse é um tipo. Tem uma outra que é a enxaqueca hemiplégica. Lembra que eu falei que tem umas auras que parecem um AVC que paralisa? Sim. Esse é um outro tipo. Então a gente tem pequenos subtipos, mas que não tem grandes diferenças, tem um detalhezinho ou outro no tratamento. Agora, a questão dos alimentos entra no que a gente conversou. Existe uma relação alimentar? Existe. Só que ela é muito menor do que ela é propagada. E mais importante do que isso, não adianta você pegar e acabar com tudo que essa pessoa pode comer, porque ela vai ficar ainda pior, porque ela vai cronificar por estresse. Entendi. Literalmente. É Agora, individualizado essa Exato. abordagem. Você tem que Isso- ver com o paciente. E saber pesquisar não só qual alimento faz mal, mas por que aquele alimento faz mal. Que doença ela tem que estar interagindo com a enxaqueca e levando esse problema e essa cronificação. Perfeito. Próximo, Bru. Doutor Alexandre, a enxaqueca tem uma predisposição genética? Sabe que meus pacientes me chamam de doutor Alê? Ale, ai, que bonitinho. Dos meus- Eu ia mas falar, aí, doutora aí o Lê. pessoal já não sabia. Não, eu sei. Eu tava Ale, lembrando. Tem eu uma sou paci- doutora Bia, durante muito tempo era doutora Bia. Doutora Bia. Mas eu acho isso muito, Muito mais legal. legal. Doutora É. Biazinha. Doutora Biazinha. Pô, eu tenho uma paciente minha que saiu da consulta, o marido ligou e falou: tô aqui na consulta do doutor Doutora Ale. Ale. É muito bom Muito quando legal. acontece É. isso. Toda enxaqueca é genética. Toda. 100%. A gente já conhece hoje mais de 120 locos genéticos. Ou seja, a minha enxaqueca não é igual à enxaqueca da minha, que não é igual à sua enxaqueca, porque o conjunto de genes vai determinar qual que é o padrão de cronificação mais suscetível para cada pessoa e pode determinar aquelas variações. Aquela pessoa ali tem pouca náusea, mas tem diarreia durante a crise, por exemplo. Então isso vai depender desse pool genético. E, cara, 120 é muito É gene. muito. É muito gene. muita coisa. Agora, toda enxaqueca é genética. O que eu acho sempre legal colocar é, você fala pra pessoa, na família, quem que tem enxaqueca? Aí a pessoa fala, ninguém tem. Tá. Dor de cabeça. Não. Minha avó... Entendi. Então já começa. Por quê? Porque tem gente que vai ter dor de um lado só e vai falar que é enxaqueca. Tem gente que vai ter dor dos dois lados e Aí vai falar achar que não é. ou vai falar que é tensional, que é outra coisa. E uma coisa que é bem triste é o seguinte, tem muita gente que simplesmente não sabe que tem alguém na família porque essa pessoa cansou de reclamar. Exatamente. Ela Deixou só tá de falar. engolindo. Exato. Uhum. Mas, como tem muito gene, nada impede, por exemplo, do seu pai ter alguns genes para enxaqueca, mas não o suficiente para manifestar. Da sua mãe ter alguns genes, mas não o suficiente para manifestar, e você ter dado o azar de juntar os dois Os ali. dois. Exatamente. Isso pode acontecer. E às vezes você talvez nem tenha uma carga genética tão alta, mas você teve algum estímulo que fez com que você cronificasse ou ativasse esse gene. Que talvez para o seu filho ele não vai ter porque ele não passou por aquele estímulo. Geralmente, outras dores de cabeça que você vai investigar, por exemplo, hipertensão intracraniana, hipotensão licórica espontânea, às vezes você resolve essa dor de cabeça que ela tem uma outra causa, uma trombose cerebral, e a pessoa fala, nunca tive enxaqueca na vida, resolvi essa daqui, mas agora comecei. É como se aquele gene tivesse sido ligado. Entendi. Com aquela trombose. Exato. Tem paciente Interessante. que acontece Perfeito. isso. Próximo, Bru. Gostaria de saber se é verdade que para ter enxaqueca não é necessário sentir dor de cabeça. Como você explicaria a complexidade dessa condição neurológica? Cara, ótimo. E realmente não é verdade. Você não precisa ter dor de cabeça mesmo. Tem pessoas que têm, por exemplo, só a aura.
Entendi. Se a gente for pegar aquelas fases, 80% tem pródromo, 15% tem aura. A gente não sabe dizer exatamente quantos ali, mas talvez algo em torno de 1 a 5% não tem dor. E aí o pósdromo é mais complicado de saber exatamente quanto. Ele, teoricamente, ele é virtualmente 100%, porque o pósdromo, ele é tipo uma ressaca. Ele é uma consequência. Lógico, você pode ter um pósdromo muito leve, porque a sua crise foi muito leve, e você nem sente aquilo acontecer. Tem 3 doenças que têm um funcionamento mais ou menos parecido, que é bipolaridade, epilepsia e enxaqueca. Todas elas têm uma fase onde você causa um desgaste e depois vem essa fase da ressaca. Então o TAB faz ativação e depois ele faz depressão / desativação. A epilepsia faz aquela crise epilética, convulsiva ou não, e depois vem aquela ressaca que a gente chama de pós-ictal. E a enxaqueca tem a fase de dor, que geralmente é a mais exuberante, e depois vem essa ressaca que é o pósdromo. Elas têm mecanismos muito parecidos. Todas 3 respondem a anticonvulsivante. Então, tem inclusive um trabalho do Miguel Nicoleles que bate nessa tecla. Exatamente. Que bate nessa tecla. Embora, no caso da enxaqueca, hoje, a gente já conheça 2 substâncias que explicam boa parte do problema. A principal, e essa a gente já tem até medicamento, chama CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene de calcitonina. Esse nomezão enorme é para falar que essa substância é liberada no corpo da pessoa e ela vai sensibilizar o cérebro e levar às crises. E já existe remédio hoje, tem alguns remédios até bem interessantes, que eles não agem diretamente no corpo da pessoa. Tem esse CGRP circulando ali no sangue, ele vai lá e pá, gruda. Entendi. E impede que ele de haja. Que Exato. ele se grude nos receptores onde ele agiria. Por isso eles têm um perfil de efeito colateral muito bom. Que bom. Tem tanto que age no receptor direto, que Sim. não tem mais no Brasil fora do Brasil tem, quanto esses que agem no... Quase como se fosse um anticorpo, né? É um Vai anticorpo lá e- monoclonal. É um anticorpo monoclonal. perfeito. Ele é literalmente um anticorpo Que monoclonal. abraça ali, né? Isso. Perfeito. É exatamente isso. E aí a complexidade entra numa coisa que eu acho que eu não falei. Eu falei das fases, mas eu não falei qual a estrutura cerebral que começa a enxaqueca. Não falou. A enxaqueca, ela começa numa estrutura cerebral chamada hipotálamo. A primeira... E a gente tem estudos de ressonância magnética. Por que o pródromo tem alteração de ciclo sono e vigília? Aonde que está o seu relógio biológico? Hipotálamo. Por que o pródromo tem alteração de diurese, faz menos xixi ou sente mais sede? Aonde que está o regulador de água? Hipotálamo. Eu tenho um negócio, isso eu tenho, não sei se vocês têm, chama síndrome da orelha vermelha. A orelha fica do nada vermelha e quente. Isso é muito comum quem tem enxaqueca. Você tem isso, Mi? Eu fico com a orelha vermelha. A Malu tem? Nunca vi. Isso é- Eu Por fico isso com a que ela orelha bota o cabelo vermelha, pra tapear. Mas eu não tenho a dor. Então, vendo? mas Olha só. dá pra ter só a orelha vermelha. Mas aí você foi falando e ao decorrer, eu fiquei aqui mudo, eu falei assim, gente, eu devo ser normal. Mas aí com essa coisa eu senti. Porque eu não tenho a dor do TDAH, que a Bia tem a dor de cabeça. Eu não tenho a dor de cabeça. Mas eu tenho os sintomas que você foi falando. Aí, essa síndrome da orelha vermelha, você pode ter Síndrome só a da dor gente. e ela também tá ligada à questão hipotalâmica, porque onde que tá o seu termostato? Gente, vocês Total. de orelha vermelha parecem gnomo, né? assim, vermelho. Eu sou um gnomo Não, mas bonito. geralmente não vem. Geralmente não vem. Mas já reparou que é uma orelha só? A dela não tem. Não fica E vermelho. geralmente é do lado que você tem a dor. Pode reparar, mas não junto com a dor. Exatamente. É uma síndrome fica quente, associada, né? Fica quente. É. Você tem uma desregulação térmica mesmo. Que via Olha. hipotálamo. Exato. E aí, Mais um sintoma que e eu você tem os tenho. outros, regulação TDAH. emocional, hipotálamo, déficit de atenção, Hipotálamo hipotálamo. é o centro. ali. Exato. tudo. Eu sempre usou o que eu falo, hipotálamo é tipo o Mostra a gerentão. fotinho do hipotálamo. Ele não pro faz, povo. só que ele manda fazer. Exatamente. Ele coordena Exato. tudo e dá o comando. Ele Exatamente. delega, ele vai delegando, Cara, mas tudo tem passa todo por ele. sentido. E aí o hipotálamo é que vai ativar o resto. É o hipotálamo que ativa o nervo trigêmeo, que é o nervo que causa a dor da enxaqueca. É o hipotálamo que ativa toda aquela depressão alastrante da aura. Vem dali e o resto é quase que um efeito dominó que vai seguindo. Uhum. Aí, Ó, ó, hipotálamo. gente. Fica bem no centro. No centro. Não, ele fica no centro e o bicho se liga a tudo, né? É isso, É. ele tem Ele faz todas as conexões Ele é possíveis. distribuidor, como se fosse um servidor, né? esse de hipotálamo tá internet. meio deformado. É, mas tá não bem tem- deformado. É É, bem só pra gente deformado. ter uma ideia. Mas é só pra entender que fica aqui no É, centrinho, ele tá? É, geralmente e por- parece um triângulozinho É. assim pra E baixo. depois é uma folha, né? Mas tudo É, bem. tá-
Não, é o formato dele mesmo que tá zoado. Eu acho que pegaram um pouco ali, talvez os núcleos da base em volta, me deram uma Eu acho que misturada. eles juntaram tudo um pouquinho. Eu acho que ele juntou Pegou com um pedaço tudo do e globo botou, pálido ali. Porque não é assim, não. Mas, É, assim, ficou mostrou onde ele fica. Ali, Aí, ó. É esse triângulozinho aqui, ó. É. E aqui você tem a hipófise embaixo. Então você tem o hipotálamo aqui em cima. Você vê um trocinho pequenininho, manda que Pequenininho. manda que Mas- manda. É. Né não? Ali Você ele, não conhece um monte de gente corte. pequenininha que manda aqui. Nó, não tenho importa. medo. Exato. Aqui, ó, gente, o Aqui, ó, desenho aqui ó. fica melhor. É verdade. Ele manda Hipófise. muito. Manda E muito. vem daí. Não só a Começa enxaqueca, aí, como, né? por exemplo, a gente estava conversando aquela hora de você falar em salvas, o hipotálamo também está relacionado com o início das crises de salvas. A gente sabe disso. Então, ele está relacionado com várias dessas Que é um doenças. sofrimento também, né? Que teoricamente é considerada a pior dor da humanidade. Eu tenho um paciente que tem, e tem vários, e por que ela tem essa marca, né? Porque tem estudos com gestante que perguntaram, mas o que doeu mais, o parto ou as salvas? E a resposta é salvas. Eu tenho um paciente que tem salvas e eu sempre faço essa pergunta. Que não é uma enxaqueca. Que não é enxaqueca. Salvas é outra dor de Outra cabeça, dor de totalmente cabeça, tá. diferente. Uhum. Acho que até o Giannichini tem salvas, se eu não me Uhum. engano, ele faz a campanha todo ano. Né? As salvas é uma dor que ela geralmente dá uma sensação no olho, parece uma facada muito forte. Ela tem um tempo de duração curto, ela dura ali, não chega a 4 horas da enxaqueca, ela geralmente dura as crises uns 45 minutos, 1 hora na maioria das vezes. Uhum. Tem muito lacrimejamento só daquele lado, o olho fica vermelho, a pálpebra cai. Junto com isso, a pessoa fica extremamente angustiada, não consegue, ela fica se mexendo sem parar, tamanha é a dor. E ela era batizada de cefaleia suicida, Uhum. porque as pessoas batiam a cabeça na parede até morrer, Pra tentar... pra tentar Tentar conter. reduzir. essa Sabe dor. quando você tá andando e você bate na quina da mesa e faz isso aqui? Ela batia a cabeça na parede. Entendi. E esse meu paciente, eu perguntei, pô, Salvo, você teve alguma outra dor? Ele falou, não, é a segunda maior. Ele tinha tido uma torção de testículo. Ah, tá. Tudo bem. Ai. Tudo bem. Aí é Então a carinha é difícil. genial, né? Aí é de difícil. full. E tem tratamento? Tem. Tem, tá Salvas, hoje em dia, o tratamento melhorou absurdamente. E Salvas é tão doido que ela e a enxaqueca são consideradas as duas dores de cabeça mais cronobiológicas, que estão ligadas ao nosso ciclo, né? Se eu falei 30% da alimentação, o sono para enxaqueca é 70%. Então, agora, a salvas é muito doida, porque as pessoas geralmente têm as crises de salvas 2 vezes por ano. E acredite, não é regulado pelas estações do ano. Então, tem gente que vai ter, por exemplo, que é o mais comum, né? No outono, na primavera. E ela vai ciclar de 6 em 6 meses. A pessoa já fica esperando o Já fantasma fica bater esperando. na porta. Exato, né? ela já sabe que vai vir. Felizmente, hoje, a gente tem tratamento. Inclusive, alguns anticorpos monoclonais. Também, inclusive. mesmo processo que você falou. Exato. Inclusive, um deles é usado até para enxaqueca, só que a dose das salvas, para você ter a comparação, é praticamente o triplo da dose da Entendi. enxaqueca. Perfeito. Então, é pesadinho. Vamos voltar Vamos lá, voltar Bruno? lá. Quais são os primeiros sinais e sintomas do Parkinson que as pessoas devem estar atentas? Eu não falei isso, mas é minha outra especialidade. Sim, É, eu acho sim. que é por isso, né? É por isso, tá vendo como que Tá eles ficam vendo como atentos? eles te vigiam? A gente focou na enxaqueca, mas eles É. vigiam. As pessoas que geralmente pensam em Parkinson, a primeira coisa que elas pensam é o tremor. Exatamente. Mas o tremor, ele não é obrigatório na doença de Parkinson. E normalmente o tremor que as pessoas pensam no Parkinson, que é aquele tremor de escrever ou de colocar uma colher na boca, esse tremor não é o tremor do Parkinson. O tremor do Parkinson, ele é um tremor de repouso, ele acontece quando o braço está parado. Quando a pessoa está mexendo o braço, colocando alimento, o tremor para. Tem até uma brincadeira que a gente fala, o tremor do Parkinson é de repouso. Às vezes você está, inclusive, no repouso da postura. Então você fala para a pessoa fazer isso aqui e ela para o tremor. Só que se ela mantém, passa um tempinho, é como se a postura entrasse em repouso e ela começa a tremer. Aí ela faz o... Só que o tremor não é o primeiro sintoma do Parkinson. O primeiro sintoma ou sinal, enfim, que a gente tem é a bradicinesia. Então, é a lentificação. Tem uma certa briga entre a lentificação ou é mais a rigidez, entendeu? É difícil você perceber ali exatamente, mas esses dois são os principais. São eles que praticamente definem a doença. Né? A grande tríade é a bradicinesia, a lentificação que pode ser dos movimentos, mas até dos pensamentos. Então, o paciente com Parkinson, ele fica bem lentificado. Eu tenho um paciente que tem Parkinson e ele tinha um quadro de depressão refratária. E a gente fez um implante de eletrodo cerebral nele. Uhum. A depressão sumiu. Porque, assim, é aquela história do mecanismo ser multifatorial. Então, era uma depressão ali
cronificada, induzida, enfim, pela doença de pela doença Parkinson. Parkinson. Exato. E aí você tem a tríade, né? Então a bradicinesia, a lentidão, a rigidez, então vai ficando dura, né? E a terceira, assim, é o tremor. E existe um quarto que a gente falava antigamente, que era a instabilidade postural, que é queda. A pessoa tem queda, basicamente. Só que esse sinal hoje a gente não considera, porque ele é um sinal muito tardio. Então a pessoa que começa com suspeita de Parkinson e começa a cair, provavelmente não é Parkinson. Provavelmente ela tem alguma doença imitando o Parkinson. Porque o Parkinson vai começar a cair dali 10 anos. Perfeito. Não, e essa perfeito. coisa do implante de eletrodos, a gente recebeu aqui um especialista maravilhoso. Não, Maravilhoso. Cara, é um game changing. E ano que vem vai lançar. A gente espera, já lançou. No Brasil, a gente espera que vai chegar ano que vem, que vai ser outro game changing pro Parkinson. Sabe aquela bombinha de insulina? Sim. Sim. Vai lançar uma dessas para Parkinson com a levodopa, que é o remédio que a gente usa. Sim. Então você vai deixar, o paciente vai ficar com uma Programado. Isso, com uma dose contínua. Então provavelmente vai diminuir muito a quantidade de cirurgias, né? É questionável isso, mas assim, os estudos, e eu estava até num congresso recentemente, ouvindo um cara que começou a fazer isso lá no Canadá e, cara, Com bons parece resultados. Que bem... maravilha. E sim, já está aprovado tudo, não sabemos o preço, obviamente, né? Sim. É. Mas chega caro e depois Exato, vai baixar. vai baixar. Então, Exato. sempre que chega É é isso. bom. Que Com abre uma certeza. porta de esperança, né? Exato. Próxima, Bru. O estilo de vida e a dieta podem influenciar no desenvolvimento e progressão do Parkinson? A coisa mais importante que a gente sabe hoje para prevenção de Parkinson, e inclusive é o único fator provado que atrasa o desenvolvimento do Parkinson, é movimento. Então, como que a gente guia o tratamento do Parkinson hoje? Dando movimento para essa pessoa. Então, quanto que eu ponho de remédio? Mais ou ponho menos? O suficiente para que ela tenha movimento. Qual que é o... Para que serve a fisioterapia no Parkinson? Para ele ter ganho de movimento. O movimento atrasa a doença. A Quanto dieta... mais movimento. Exato. Exatamente. Então, o paciente perder movimento acelera a doença. E a dieta, ela é um ponto bem polêmico, porque existem duas teorias que explicariam o início do Parkinson. A primeira é uma teoria onde ele começaria por alterações intestinais e a subir uma... Sabe a doença da vaca louca? Sim. A doença da vaca louca é um tipo de doença que a gente chama de priônica. É uma espécie de proteína que, quando você põe ela no cérebro, ela começa a se replicar e vai destruindo tudo que é tecido neural, porque ela vai usando as próprias células para continuar se replicando e ela funciona, entre aspas, como um vírus. Tá? É uma outra coisa, é um prion. E existe uma teoria da doença de Parkinson que a proteína que aparece, que é a alfa-sinucleína, ela teria esse comportamento, porque você pega a alfa-sinucleína, põe no cérebro de um camundongo saudável e ela espalha. Entendi. Então acredita-se, uma das teorias é de que isso seja formado no intestino, suba via nervo vago e nervo olfatório, chega no cérebro e começa a dispersar. Por que existe essa teoria? Porque tem um carinha chamado Braque, que ele começou a pegar pessoas há muito tempo atrás, pessoas com Parkinson, e fatiar o cérebro e começou a ver que essa proteína, essa alfa-sinucleína, ela ia se espalhando e começando exatamente... De forma ascendente e começando exatamente pelo local em volta desses dois nervos, do olfatório e do nervo vago. Podia subir pelo nervo. Exato. E tem uma outra teoria de que teriam pessoas que teriam um início intracerebral. E a gente tem as formas totalmente genéticas, esporádicas e tal. E aí, dentro da dieta, existe um ponto que eu acho que é muito relevante, que eu vou ter que voltar naquela história da SIBO. Uma das medidas dietéticas que foi associado à prevenção da doença de Parkinson é o não consumo de leite e derivados. Você fala, tá bom. Isso é uma associação de que tipo? Estatística. Entendi. Ponto. Só que o paciente com Parkinson, ele tem uma alteração da motilidade intestinal que predispõe a SIBO. Então, existe uma linha de pesquisa que cogita, peraí, será que o problema era o leite ou a SIBO? Exato. Exatamente. Então, hoje em dia, parece... De novo, o que tem de evidência é não consuma leite e derivados para o Parkinson. Mas está começando a pipocar, porque essa história da SIBO é muito nova. Exatamente. E é igual eu falei, para o intestino... nunca tinha ouvido falar. Para o intestino irritável, 70% de correlação é muito alto. E a gente está começando a ver a ação dessa doença em outras condições clínicas. Agora, tem uma coisa do Parkinson que é engraçado. Uma coisa que teoricamente previne é tabagismo. Por causa da dopamina. Não sabemos. Não Estamos tentando sabe. descobrir até hoje. Já Que tentaram dar loucura. nicotina, não funcionou.
Já Que tentaram fazer um loucura. monte de coisa. Agora, uma vez que a pessoa tem o Parkinson, fumar acelera. E café? Ai, café é polêmico. Teoricamente, alguns estudos mostram que teria uma chance de prevenir em doses baixas. Mas também é bem polêmico isso. Mas tem essa correlação. Tem também. Alguns estudos mostraram isso. O tempo passará e você dirá É. pra gente. Isso. Próximo. Mas não dá um negocinho quando você pensa assim, quero viver pra ver. Ah, sempre. Toda enxaqueca pessoa apaixonada por medicina, a gente quer ver Espero ver de um outro lugar. Eu te mando um sinal. Pega o Wi-Fi. Pega o Wi-Fi. Tá bom. Doutora Lê, a enxaqueca pode ser tratada com remédios naturais? O remédio mais natural que tem pra tratar a enxaqueca é você ter uma rotina de vida saudável. Tá? Não vou dizer Melhorar que a qualidade alimentar, Não vou dizer que exercício. isso será suficiente para 100% das pessoas, tá? Mas mais saudável do que qualquer suplemento fitoterápico é isso. Agora, se a pergunta é, existem fitoterápicos que foram aprovados para tratamento? Existem. Alguns deles de baixo risco, outros de alto risco. Tem um fitoterápico que foi aprovado para enxaqueca, como nível A, se não me falha a memória, só que ele também foi associado à insuficiência hepática. Ó, É porque as pessoas têm que entender que natural não, Não quer é dizer que não é vai ser sinônimo seguro, de não ter efeito colateral. Exato. Veneno de cobra é natural. Eu uso esse exemplo, eu uso esse jura? mesmo exemplo. Ó, é o viu? exemplo que eu uso. Veneno de Eu cobra juro por Deus que é o exemplo que eu E uso. tudo bem, mas eu não vou querer o veneno de cobra em mim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Agora, existem alguns suplementos que aí, tudo bem, a gente pode até lançar mão, tudo. Eu, por exemplo, se eu vou entrar com medicação para um paciente, eu não vou pôr um suplemento que às vezes às vezes até põe, mas geralmente é uma gota d'água num negócio que não vai só trazer mais, porque é até caro. O suplemento de laboratório confiável, vocês sabem que é Às caro, vezes pelo é amor caro. de Deus. Exatamente. Às vezes é mais caro que muito É medicamento. verdade. Agora, quando eu vou tirar o medicamento, uma coisa que eu costumo fazer muito, se o paciente concorda, tal, é antes de tirar pro zero, colocar um suplemento por um tempinho. Entendi. Como se fosse uma escadinha, entendeu? Entendi. Porque a magnitude de efeito, embora uma coisa é a evidência de que funciona, outra coisa é a magnitude do efeito. O quanto que muda. A magnitude do efeito, quando a gente pensa em fitoterápico suplemento, é baixa. Então é mais interessante você usar naqueles pacientes que já têm um quadro mais controlado. Não Entendi. naqueles que têm dor todo dia. Entendi. Mas dá pra usar? Dá. Por exemplo, quando a gente estava falando a questão da enxaqueca menstrual, o magnésio é um dos mais estudados para enxaqueca menstrual. É verdade. Só que não é qualquer magnésio. A galera sai usando os magnésios que não tem estudo nenhum. Tipo, magnésio treonato não tem estudo nenhum para enxaqueca que um monte de gente usa. Né? Mas tem alguns que são razoavelmente bem estudados. Tipo, o óxido é bem estudado, o quelato é bem estudado. Então a gente tem alguns ali que são Magnésio estudados. quelado, né? É o mais estudado. O quelado é o mais estudado. Eu usava em pacientes. E aí, a gente sabe que ele é mais eficaz exatamente nas crises menstruais. Então, por exemplo, se eu, naquela ideia de hierarquia, o que eu começo primeiro? Às vezes, para eu começar a mexer, dar um suportezinho ali para não deixar zerado, você pode colocar um magnésio ali e você vai mexendo as outras coisas, só para não deixar zerado. Sim, é mais um recurso. recurso. Nada é único. Isso, é isso. Nada é único. é isso. As pessoas têm que entender isso. Que é é o mais que complexo, a gente adoraria que fosse, Nossa, isso é mas incrível. Você não é. fã número 1. Né? Próximo, Bru. Como as mudanças hormonais, especialmente em mulheres, podem influenciar a frequência e a intensidade das enxaquecas? Poderia explicar como a enxaqueca afeta homens e mulheres de maneira diferente? Você falou das Exato. pílulas, né? Das mudanças hormonais com a Mia ali, né? E não só da dor anticoncepcional pílula, mas também a A flutuação, flutuação hormonal Porque mesmo. A teoria clássica é com a flutuação do estrógeno, mas a gente já sabe que tem alguns hormônios intracerebrais que são alterados e que talvez a causa não seja o estrógeno, seja eles. Entendi. Mas isso ainda tá... Cenas do próximo Tá, capítulo. exato, tá engatinhando. Mas tem estudos bem interessantes. Mas a gente tem 2 grandes períodos de oscilação hormonal na mulher. Um é na ovulação, que ela tem uma queda do nível de estrógeno, que depois sobe um pouquinho e depois cai de novo muito mais forte no período da menstruação. E essa queda, principalmente essa segunda que acontece na menstruação, ela também é coincidente com uma queda dos níveis de magnésio. Daí, Entendi. talvez uma possível explicação do magnésio ser interessante para as mulheres Com a forma- TPM. com principalmente. TPM, com a Exatamente. forma de enxaqueca menstrual. Exatamente, naquela fase Exato. ali. Quando a gente falou assim, subtipos de enxaqueca, eu posso colocar enxaqueca, o nome correto, né? Enxaqueca associada ao estrógeno, porque ainda era um nome tradicional e que vai mudar provavelmente por causa desses outros hormônios.
né? E afeta homens e mulheres de formas diferentes. A teoria clássica é exatamente por causa da questão da flutuação hormonal. Hormonal que na mulher é mais intenso. 2/3 são mulheres, 1/3 é homem, em média. Então eu sou a minoria da enxaqueca, Herdou da sua mãe. herdei da É. minha mãe. Minha mãe tem aura, eu não. Por quê? Porque eu não recebi o mesmo padrão genético, misturou um pouquinho com o do meu Exatamente, com o pai. teu pai. E aí deu Exatamente. uma... Se deu bem. Aí ele deu TDAH de brinde. Ai, que maravilha. Não teve nada de erro de caráter, pensa. É. A índole é boa, porque o resto a gente muda. Não muda quando o bicho é ruim, meu Justo. filho. Tá tudo Justo, certo, justo. tá tudo certo. Próximo. meu. Quais são os principais mitos e verdades sobre TDAH em adultos? Cara, mitos e... Tantos? É isso que eu tô Tem pensando. tantos. Vamos falar em relação à enxaqueca. Justo. Eu justo. acho né? que Em é melhor relação mitos ao- e verdades É. do, Em relação a da enxaqueca. enxaqueca. Eu acho que tem 3 aqui que são os principais. Primeiro, que eu já vi, inclusive, profissionais de saúde falando, não tem relação. Não, tem. Tem uma relação que é genética, primeira. Agora, o TDAH, principalmente o TDAH não tratado, o cérebro dele vira um ambiente de estresse crônico. E esse estresse crônico vai fazer com que esse cérebro fique hipersensível. Numa doença que é a enxaqueca, que já causa hipersensibilidade. E a gente sabe pessoas que têm TDAH e que até tem, às vezes, algum espectro ali que lembra um pouco aquela hipersensibilidade do autismo. Tal, Sim, pode sim. acontecer. E aí é mais E um... se combinam Aí muitas imagina a vezes. hipersensibilidade de um distúrbio do neurodesenvolvimento com a hipersensibilidade da enxaqueca, de luz, de tudo. Então, assim, tem correlação e um pode piorar o Uhum. outro. E a enxaqueca piorando os sintomas do TDAH e, consequentemente, estresse crônico, piorando mais. Qual que é o outro ponto? Aí eu acho que vale muito a pena colocar a questão do tratamento. Porque a maioria dos psicoestimulantes piora a enxaqueca, porque eles são estimulantes. Estimulante. Então, Exatamente. isso é bastante óbvio. Normalmente, a gente pensa em usar psicoestimulante em uma pessoa que tem TDAH e enxaqueca quando a enxaqueca está bem controlada. Porque o simples fato de você ir controlando a enxaqueca, você diminui aquela sensação de tô lesado. E aí o próprio TDAH vai melhorando. Tanto que tem gente com TDAH que não usa psicoestimulante e está muito bem, obrigado. Eu, por exemplo, não uso. Sabe quando eu uso psicoestimulante? Quando eu tenho que corrigir TCC. E eu, quando eu tenho que finalizar livro, Pu- ler o que eu escrevi. Para escrever, não. Eu solto a mão. É que tem umas coisas que dão uma... Não, Nossa. você tem que ficar ali e você já perdeu o tesão. Exato. Você já escreveu o que você queria escrever. Exatamente. Entendeu? Agora, na hora de isso. conferir o que você escreveu, É isso. aí eu uso. É, Só é- isso. é a única situação, porque senão é um sofrimento, meu Deus, você procrastina até. Seu filho vai terminar o livro. Exatamente. E aí, a gente sabe isso, tem essa relação com o psicoestimulante, né? Mas tem um ponto que não tem tanta evidência científica e talvez seja mais uma opinião clínica. Quando o paciente está bem controladinho, Da enxaqueca. da enxaqueca, e você também resolveu os outros, porque Uhum. TDAH, ele é aquela pipoca cheia de problemas. Então, a enxaqueca é uma, tem a ansiedade que é outro lugar, tem o sono que está desregulado. Então, assim, Entendeu? quando você tá tudo bonitinho, às vezes você vê alguns pacientes que mantêm, por exemplo, algumas crises ali por mês, 3, 4. E aquele paciente tá tão reguladinho que você sabe que uma dose muito baixa de psicoestimulante vai fazer todo o efeito. Você não vai precisar subir E dose. não subdoses. Eu concordo com você. Às vezes eu uso exatamente funciona, isso. E subdose. funciona. No Brasil, a gente pegar a lisdexanfetamina, já soltar o nome comercial. Aham. A lisdexanfetamina, ela começa em 30. Fora do Brasil, tem de 10 e tem de 20. Tem de 15. Eu mandava manipular. Eu manipulo de 15. Exatamente. Que 10, pego de 30 e 15, quebra no Porque meio. você não tem isso. Exato. Mas eu quando, há 10 anos, a gente começou a usar o neurofeedback, aí remédio quase nenhum. Ajuda bastante. E E, porque e melhora a autorregulação. ansiedade, a autorregulação, Exato. né? Mas E tem essas questões que nem a gente falou do livro, por exemplo. E esses pacientes, quando eles estão bem ajeitadinhos assim, é Pode. curioso que sim, não só pode, como às vezes melhora. Exatamente. Porque você diminui aquele efeito de estresse crônico. Quando você tira o estresse, você deu uma dose. Você falou uma coisa interessante, que para TDAH, eu sempre falei, a menor dose com o melhor resultado. Isso. É exatamente não assim. tem dose padrão. É isso. Se tiver que tatear, começa pequeno, que pode ser que o Exato. pequeno Pode ser que funcione. muito bem. Porque como é um cérebro hiperativo, ele também é hipersensível. Exato. Então ele responde a dose pequena. Eu sempre Exato. falei isso. Exato. Isso, Entendeu? por exemplo, quando a gente vê combinações não só de TDAH, mas outras combinações com enxaqueca, por exemplo, ansiedade e enxaqueca, Uhum. você tem a enxaqueca aumentando a ansiedade, um TAG, por exemplo, aumentando a enxaqueca. Às vezes você dá uma dose que é
por exemplo, um 37,5 de venlafaxina, Uhum. esse paciente, ele, às vezes, ele melhora de um De jeito... tudo. É, É verdade. e que verdade. teoricamente não seria esperado. Mas é Exatamente. aí a lógica da cronificação e da descronificação. É você olhar a coisa como um todo e não separadinho. Não, e nunca medicar por bula. Exato. Medique seu paciente. Exato. Eu nunca cheguei a doses Estratosféricas, eu também não. Nunca, sempre foi pequena. Até porque se não tá funcionando com a dose pequena, você tem que procurar o porquê não tá funcionando. Exatamente. Se é um cérebro hipersensível para TDAH, querido, tem alguma coisa errada. Se você tiver que estar Exato. aumentando. Tem alguma coisa que tá impedindo essa medicação de fazer Exatamente. efeito. É. E Então, assim, tem até uma... Acho que não dá pra falar isso, não. Deixa quieto. tá bom, Deixa tá quieto. bom. Vamos Então lá. vamos. Próximo. A enxaqueca pode ter um impacto significativo na saúde mental? Existe alguma relação entre ansiedade e enxaqueca? Você já falou isso. Que é o dado mais Maravilhosamente terrível bem. que tem. É. Aumento de 15 vezes em risco de ideação e suicídio. Tanto para ansiedade quanto não, para pro- depressão? A enxaqueca aumenta o risco de Independente. ideação e suicídio Tá. em 15 vezes. Tem um trabalho recente desse ano, se eu não me engano, até um trabalho chinês. Não, se que eles- pega sendo bipolar com enxaqueca, então, Ah, meu exato. querido, isso vai para Vai. 30. Eu vou te contar um caso específico, mas tem um trabalho recente, se eu não me engano é chinês, que eles tentaram separar os grupos de doenças que mais levavam ao suicídio. Uhum. Esqueci o nome do trabalho agora. O primeiro grupo foi dor crônica, não foi depressão, ao contrário do que as pessoas pensam. A diferença é que esse grupo da dor crônica, além de ter tido índices de suicídio maiores, tinham menores índices de relato. Então a pessoa não falava que ela estava pensando, ela não tinha um planejamento, ela simplesmente fazia. Esses dias rolou muito na mídia uma pessoa que não era enxaqueca, era Nevralgia do do trigêmeo. trigêmeo, Eu vi esse exatamente. caso. E a gente pensa o seguinte, a nevralgia, óbvio que a dor é lancinante, só que ela é periférica. Eu tô falando assim, enxaqueca é uma doença central, então a nevralgia não vai gerar, pelo menos não diretamente, não vai gerar uma disfunção cerebral. Pode gerar? Pode, porque dor Sim. crônica pode gerar disfunção Pela cerebral. cronificação. Exato. Agora, a enxaqueca já é naturalmente um processo intracerebral. Por isso que aquelas coisas que tem gente que vincula, tipo cirurgia da enxaqueca e tal, não funcionam. Você até pode ter algum Uhum. mecanismo de compressão de nervo periférico? Pode. Mas assim, é mínimo. É muito maior. Eu tenho uma paciente que ela fez essa cirurgia, foi show do horror, porque realmente tem a região que o cara mexeu, ela diminuiu a dor. Só que ela tem dor no resto da cabeça inteira agora. Entendi. Então assim, tiro pela culatra. Não é uma total. coisa isolada. Não, exato. É É multifatorial. multifatorial. É E multifatorial. no cérebro inteiro, né? Exato. Então, ansiedade a gente falou bastante aí, mas esse dado super importante, 15 vezes 15 vezes. maior a probabilidade De de ideação e de suicídio. suicídio. Próximo, Bru. Como a qualidade do sono pode influenciar a ocorrência de crises de enxaqueca? E aí a gente entra na questão da cronobiologia. A gente tem várias linhas de pesquisa da enxaqueca. Você tem a vertente metabólica, você tem a vertente do sono, você tem a vertente da desregulação emocional, e existe uma que é a cronobiologia da doença. Então, 70% das pessoas que têm enxaqueca, a doença vai ser alterada, cronificada, de acordo com o seu padrão de sono. Não só de qualidade, mas também de quantidade. E acho que até um outro ponto muitas vezes a baixa qualidade do sono, ela está relacionada a cronificadores e doenças específicas ali. A gente falou da apneia, por exemplo. Sim, eu acho que a apneia É muito, muito. E não se ater àquela coisa clara, mas eu não ronco. Cara, Não. tem muita gente que tem apneia e que não ronca, que não é obeso. Tem 1001 fatores que vão levar à apneia. Então, isso precisa ser visto com mesmo. muita cautela. Se a dieta que as pessoas olham tanto é 30, então, pelo amor de Deus, olha o sono também, que é que é 70. 70. Exatamente. Exato. Perfeito. Perfeito. Próximo, Bru. Quais os tipos de medicamento para enxaqueca disponíveis no mercado? Existe um consenso na comunidade médica sobre a utilização do canabidiol? Beleza, vamos lá. A gente tem grupos de... Vou tirar suplemento, vou tirar fitoterápico, tá? A gente tem os anticonvulsivantes, alguns que você falou, os dois ali mais estudados, topiramato e divalproato. A gente tem alguns antidepressivos, os mais estudados, venlafaxina e amitriptilina. A gente vai ter alguns antihipertensivos ali, o propranolol, metoprolol e a candesartana também. Tem alguns estudos interessantes, né? A gente tem alguns antivertiginosos, a flunarizina, principalmente em criança, acaba sendo mais usada.
Acho que os clássicos, acho que foi, não sei se... Anticonvulsivantes, Uhum. antidepressivos. acho que os clássicos foram todos. Aí a gente tem o Botox, Uhum, para enxaqueca sim. crônica, e é bem interessante porque as pessoas acham que o Botox, a função dele na enxaqueca é paralisar o músculo, e não é. O músculo, para tratamento de enxaqueca, é efeito colateral. A paralisia do músculo é efeito colateral, não é efeito terapêutico. Entendi. O que a gente quer na aplicação de Botox para enxaqueca é que a injeção seja subcutânea para pegar aquela terminação nervosa que está em volta do músculo e não dentro do músculo. Porque dentro do músculo você tem motoneurônio, neurônio que faz movimento. Uhum. Esse daqui não me importa, eu quero pegar o neurônio sensitivo que está em volta. Mas acaba que é muito difícil você só pegar, Exatamente, é né? muito difícil. Aqui, região do rosto, não tem como. mas faz no São couro cabeludo todo. O né? protocolo mais estudado é o protocolo Preempt. Ele tem 31 pontos. Você tem que fazer os 31, é obrigatório fazer os 31. E ele tem alguns pontos extras que você pode ou não fazer. E aí ele Uhum. tem uma proposta que chama Follow the Pain, que você vai palpando e achando as regiões mais sensibilizadas, mais dolorosas. Só que tem um outro protocolo que chama Follow the Sutures. Esse Follow the Sutures, o que ele fez? Ele pegou as suturas cerebrais, que são as áreas onde os ossos do cérebro Assim, se conectam, coladinhos, porque uma das teorias de por que o Botox funciona para enxaqueca é que você desativa esses nervos que penetram pelas suturas. Entendi. Então, hoje em dia, às vezes a gente faz os 31 pontos básicos do Preempt sempre, porque é o que tem evidência científica, e às vezes ao invés do Follow the Pain, você pode mudar um pouco e fazer esse Follow the Sutures com esses pontos extras ali. Mas pode fazer com a pessoa anestesiada, né? Porque Pode, dói pode. isso. Pode Esse fazer. fura-fura dói. O couro cabeludo é muito sensível, gente. Pode, como o Não é? protocolo é bem regradinho, né? Você não conseguiria com ela anestesiada fazer o follow the pain, que é palpar pra ela falar, tá doendo, não tá. Entendeu? Mas, sim, dá pra fazer. Não. E vou te falar que uma das coisas mais bizarras é... Pô, eu também faço Sem distúrbios do das suturas, os outros Sim. dá. Uma boa. Não, mas o das suturas não é na sutura, Sim. é em volta, a região onde estaria a sutura. Vendo onde tiver mais. Isso. Entendi. A anatomia ali. Uma das minhas áreas, que é o que a gente falou, eu faço distúrbios do movimento também. E aí tem uma doença que chama distonia, quando a pessoa tá toda... Uhum. E aquele músculo tá hiper contraído. Quando você injeta o Botox ali, você quer injetar dentro do músculo. Porque aí você quer desativar o músculo. Você põe a agulha, você ouve um trac, entrando. Beleza. Pessoas com enxaqueca, eu ouço isso com uma agulha mais fina na testa. Na Entendi. testa, de tanto que tá contraído. Por isso que aquela coisa da enxaqueca tensional não faz sentido, porque a tensional não gera tudo isso de tensão. Entendi. Quem gera É muito tipo mais... tensional é mesmo. tipo, né? exatamente. E o canabidiol. Desculpa, falei do Botox e esqueci dos mais novos, dos anticorpos monoclonais. Que aí- Legal isso. Que são, a gente tem 2 no Brasil, esses nomes são horrorosos, mas galcanezumab e fremanezumab, 2 nomes horrorosos. Só entendi o MAB. Tá. Eu também demorei pra decorar, MAB, relaxa, tá. porque... Disléxico, então, meu filho, eu fiquei no MAB. Nossa. MAB. Termina com MAB. Tinha um terceiro que saiu, tá? Não tem mais no Brasil, que era o erenumab. Ereno, mas é mais fácil. É mais né? fácil. Eu peguei O rápido. Ereno já foi. Não é Ereno pra... MAB. Fremanezumab. Frema, Frema, Ne, ne, zu, zu, ma, ma, bi. b. Isso aí. Freno, Freno, ne, Frema, frena, frema, ne, ne, zu, zu, ma, ma, bi. Freno, E tem o galcanezumab. calmanezumab. Gal, igual Gal Costa. Gal, Galma- K, Malca, Galca, galca, ne, ne, zumab. zumab. Isso. Tem outros Tem fora que do treinar, Brasil mas também. Vai. Tem alguns que parece que vão chegar, e tem um grupo que deve chegar na segunda metade desse ano, a gente espera, que são os GPANs, que eles são derivados, eles atacam esse CGRP, mas sem ser um anticorpo monoclonal. Entendi. Ele é específico, uma outra proteína que vai ali. E esses são bem interessantes. Alguns deles, inclusive, eles são legais porque vão ser os primeiros analgésicos que não causam abuso de analgésico. Que legal. E isso vai ser game changing. Assim, nos Estados Unidos já tem. Sim, São- vira o jogo. Exato. Vira totalmente. Vira o jogo, porque é todo aquele esforço do desmame de analgésico, que você muda o jogo, realmente muda. Respondendo o final aqui do canabidiol. Não tem estudos. Te digo a minha percepção clínica dos casos que eu usei. Resultado ruim, Uhum. tá? Agora, meu consultório
é um padrão enviesado, porque os meus pacientes são de altíssima gravidade. Já tentaram tudo, não Exato. é isso? Tentaram tudo, na maioria das vezes tentaram tudo errado, tá? Entendi. Aí cronificou mesmo. Exato. E alguns já chegam, vários já chegam usando canabidiol e chegam assim, possessos, porque é caro Uhum. e não viram nenhum efeito. Existe um estudo que está em andamento e que talvez a gente tenha algumas respostas, na minha opinião, e aqui é opinião mesmo, Claro. tá? Eu acho que talvez a gente tenha sim um espaço para ele. O problema é, a gente não sabe dizer para quais pacientes. Em que dose? Exato. A Entendi, dose ainda está perfeito. incerta e para quem, sabe? Eu Entendi. acho que esse é o grande lance aqui, que a gente vai ter que descobrir isso. E que eu acho que vão achar, Ah, uma hora sim, Eu sim. acho A que pesquisa vai vai avançando, uma hora acho. né? Próximo, Bru. Chegamos num momento Calma, ainda tem, não especial, acabou não. que é o Segue momento aí. Pipinho. Pipinho é esse cérebro agradável, nosso mascote. Há pouco tempo fez 1 ano. E filho da doutora Ana Beatriz. E ele gosta de conhecimentos. Ele gosta de saber mais. E hoje eu acho que ele ficou encantado Ficou, tá veio o risonho. tio Alê, Exatamente. que é um cérebro, né? Pipinho é um Exatamente, cérebrozinho, né? Então, saber que tem um médico próprio dele aqui hoje. Exatamente. Mas Tá ele feliz. não tem dor de cabeça, não. Não. Não tem, Amém, não. Pipinho. É. E Pipinho preparou algumas palavras que vai fazer uma brincadeira com você, que é o ping-pong. As palavras vão ser jogadas a você, o que vier na sua mente, você Solta. responde. Solta. E se quiser passar, não veio nada, Pipinho Também. educadíssimo vai Beleza. compreender. aprendizagem. Fundamental. 2, um desafio. Ajudar as pessoas. 3, inspiração. Tem uma pessoa que eu não conheci e que, quando a gente falou de aprendizado, ele morreu recentemente, mas é um neurocientista que não é brasileiro, mas morou aqui no Brasil. E na faculdade foi uma inspiração que eu tive e até hoje eu acho fantástico os livros dele, que é o Dr. Ivan Esquerdo. Ivan Esquerdo. Esquerdo. Maravilhoso. Minha tristeza é não Não ter... ter conhecido. conhecido. Ele morreu, se não me engano, no meio da pandemia. Foi. E eu lembro que eu tinha uma semana antes de eu ver a notícia, eu pensei, nossa, cara, eu tenho que arrumar um tempo pra conhecer esse cara. Aí deu uma... Eu juro por Deus. Eu imagino. Eu fui- TDAH tem isso, não sei É. porquê. Cara, eu fiquei assim... Hã? Exatamente. Pra mim, Maravilhoso. Também não o maravilhoso. conhecia, mas bebi muito Nossa, do conhecimento dele. cara, Muito. extremamente inteligente e com uma lógica fantástica. E generoso com conhecimento. Sempre foi Sim. muito generoso nos seus trabalhos As e palestras livros. dele, gente, são Ivan fantásticas. Esquerdo. Isso mesmo. 4, se pudesse entrar numa máquina do tempo, qual momento escolheria? Voltar ao passado ou ir para o futuro? Não entraria. Não entraria. Tá bem resolvido. Tá bem resolvido. Equilibradíssimo. É muito equilibrado você. Complete a frase. Mas se eu vou pro passado, a minha vida perde a graça, porque eu já sei o que vai acontecer. Se eu vou pro futuro, eu perdi as pessoas que estão comigo hoje, que são o que dá sentido pra minha vida. Então, qual que é a lógica? Eu fico triste de não ver coisas que eu sei que vão existir no futuro, mas... Para sua vida pessoal. Exato. Só que se tudo que... Eu vou querer mudar tudo que me deixa triste, gente, tristeza faz parte da vida. Tristeza não é depressão. Tristeza é um Com sentimento. certeza, é bem diferente. Exato. Perfeito, tá muito equilibrado. Bota no checklist, um dos convidados mais equilibrados tá passando por aqui. Vamos lá. Complete a frase. Amar é. Ceder. E é difícil. Pra caramba, né? Muito. Melhora com a idade. Que bom. Melhora muito com a idade. 6, felicidade. Hipervalorizada. Eu acho que a gente vive numa sociedade que busca demais a felicidade. A felicidade, ela é, na minha visão, mais consequência e não um alvo. Você tem um alvo, um objetivo de vida e a felicidade aparece no meio do caminho. Sabe aquela história? Coisas boas acontecem pra quem caminha? É mais ou menos isso. Perfeito. Esse é o conceito certo de felicidade, que as pessoas confundem com alegria, com satisfação, com prazer. Exato. Muita coisa que não é. Exatamente. 7, complete a frase. Meu propósito de vida é. Ensinar. É a primeira coisa que eu tive certeza que eu queria fazer na vida. É Mesmo. verdade.
E tá fazendo. Obrigado. 8, resiliência. Indispensável. Não tem como sobreviver num mundo onde você vai levar pancada todo dia, independente se você tá certo ou se você tá errado, isso não importa. Sem resiliência, você naufraga. Desiste antes da hora, né? Exato. E não aprende o que tem que aprender. Que Exatamente. tudo passa. 9, uma saudade. Meu vô. Paterno ou materno? Engraçado, isso todo TDAH. Não, pode chorar, que eu já chorei aqui, meu filho, num episódio que Chorar lembraram muito, da mas minha não avó. Um convidado aqui me fez uma surpresa. Marcos Lacerda, um psicólogo lá de São Paulo. Ele leu meu livro Mentes Depressivas e ele falou o texto que minha avó falava, que eu escrevi no livro. Meu filho, você não entendeu. O programa parou 5 minutos para eu me recompor. E eu tenho uma teoria. Se um dia você confirmar alguma coisa, todo TDAH teve um avô ou uma avó que apostaram nele quando ninguém apostava. E os que dão certo tiveram esse avô e essa avó. Meu avô, ele... eu tenho um hobby que eu tenho por causa do meu avô. Meu hobby é montar computador. Uhum. A minha tristeza é que hoje em dia os computadores estão vindo tudo pronto e eu não consigo mais montar. Então eu ainda tenho que comprar as peças e montar o meu desktop lá feliz, né? E o meu avô foi fazer um curso de informática com 70 anos. Que legal. E ele aprendeu a montar e ele foi me ensinar. Então, durante muito tempo na minha vida, eu lembro que eu levava os computadores tudo quebrado pra ele arrumar e eu fui aprendendo, assim, com ele. E aí o meu avô me ensinou uma coisa que eu acho que é da minha personalidade, que é essa coisa de buscar. De assim, tá, eu não tive formação, não aprendi, não sei o quê, mas e daí? Vai e busca, vai e continua. Vai sem informação, hein? E quando meu avô faleceu de câncer, Uhum. e aquela sensação de que, assim, eu queria ter falado mais, queria ter abraçado mais. Minha avó também faleceu recentemente, mas acho que com a minha avó, como foi uma coisa mais lenta, eu tava ali. E com meu avô, acho que foi muito rápido. Não deu tempo, né? Enfim. Não deu tempo, né? É, mais ou menos isso. Te compreendo perfeitamente. Essa minha teoria vai ter um fundo de verdade científico um dia. Te garanto. 10. E uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Deixa eu quebrar o clima gostoso. Não seja um idiota. Não seja... Sabe por quê? Quem tem dor, enxaqueca ou não, é alvo fácil. Você é alvo fácil. Tem um monte de gente querendo te enganar. Vai te enganar, mesmo você se esforçando. Então, pelo menos, torne o trabalho deles mais difícil. Eu vou dizer que todo dia acorda e sai de casa um pilantra e um ingênuo. Quando eles se encontram, dá negócio. Só que o ingênuo é o cara da enxaqueca, porque ele tá desesperado para melhorar. E vão oferecer solução mágica, vão oferecer um suplemento milagroso que é incrível e não tem nenhum efeito colateral. A indústria farmacêutica é a malvada do complô e que não quer que você saiba que o seu chá de, sei lá, gengibre é a solução. Não, cara. A indústria não cura a enxaqueca. Meu amigo, a gente tá começando a fazer manipulação genética em algumas doenças. Começando. Tem tratamento de manipulação genética que custa mais de 1 milhão. Os caras não têm interesse em vender um remédio que custa mais de 1 milhão. Então, assim, a pessoa que tem enxaqueca, ela é vulnerável. Sim. Então, a dor te torna vulnerável. Não deixe alguém se aproveitar. Porque mesmo sem você deixar, ainda vai se aproveitar. Torne a tarefa do pilantra difícil. Exato. Meu querido, queria te agradecer. Obrigado. Foi um prazer. Vamos fechar o ciclo aqui queridão. de TDAH e disléxicos unidos. Olha, queria te dar de presente o Felicidade, que foi escrito na pandemia. Mentes Inquietas, que é o TDAH, foi o primeiro. Que é o seu primeiro. E Mentes Depressivas. Isso. E o do Alex aqui, que é o neurofeedback no TDAH. Tá? A gente tem aqui também o outro presentinho, não acabou. A gente tem uma sacolinha aqui do meu filho, ecológica, que aqui atrás diz o seguinte: faça, aconteça, inspire. Pode Pipa, eu fui. Não é Rock in Rio, mas é um evento. Não, pô, vou E aqui guardar. a gente tem uma caneca aqui do Pode Pipa e temos um caderninho lindo para você anotar todos os seus sonhos
que irão se realizar. Gente, eu tenho uma caneca que eu amo, que foi minha namorada que me deu. É uma caneca preta, assim. Ela tem, sabe o Psyduck dos Pokémons? Que é o Sim, Pokémon dor de sim, cabeça? sim. É um Psyduck, assim, escrito Some people give me headaches. Ale, Eu amo essa agora caneca. você vai olhar para essa câmera Agora e você vai dizer olhar aqui. Essa aqui. todos os seus recados, sua onde te rede, acham. aonde te acha, seus cursos, Tudo que onde você todo quiser mundo vai falar. te encontrar. Galera, quem quiser saber mais sobre enxaqueca, e não só enxaqueca, mas saber mais sobre neurologia, sobre cérebro, como funciona, você pode me achar tanto no Instagram, então é @alexandre.venturi. Você consegue me achar no YouTube, eu tô começando o canal agora, que é Alexandre Venturi Neurociências, e você também consegue me achar no TikTok, que é dr.alexandre.venturi. Qualquer uma dessas mídias, você consegue me achar. Tem caixinha de pergunta todo dia, manda dúvida, aproveita, porque assim, tem muito conteúdo e o mais legal, eu consigo te garantir que é um conteúdo com ciência e eu acho que modéstia à parte é didático. Muito obrigada. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara maravilhoso que eu não conhecia, Dr. Alexandre Venturi. Se você não segue, segue ele, porque vai dar para saber muita coisa sobre o cérebro, tudo com base científica, de forma didática, como ele falou, para você ter muito mais poder de tomada de decisão. Porque aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode lhe empoderar de fato para você fazer uma mudança muito bem estruturada na sua vida. Muito obrigado e até o próximo Pod People.